Bagé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí a você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Já mandei o link aí para você no WhatsApp. E você está aí acompanhando a partir de agora o programa Flávio Azevedo. Muito obrigado, minha gente, a todos que estão sempre ligados em nossa programação. Hoje, dia 23 de setembro de 2022, é um prazer grande ter você aí conosco. 23 de setembro de 2022, meu amigo Ronaldo Oliveira Augusto, boa tarde para você. Minha gente, a parada é a seguinte, já estamos com imagens aqui do estúdio da Rádio Jornal 1340, ao vivo aqui pela minha página no Facebook, @jornalista Flávio Azevedo. Nosso convidado hoje aqui, como eu havia anunciado para você ontem no programa, onde nós recebemos aqui a minha amiga Fabiana Babo e a Sussu das Tortas Salgadas, pois é. O nosso convidado hoje aqui é o Murilo Balbino, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, né? E vamos conversar sobre esse tema hoje aqui. E quem quiser acompanhar nossas caretas, é só ir lá na minha página no Facebook, na nossa fanpage, para acompanhar também as imagens aqui do estúdio da Rádio Jornal 1340. Boa tarde, Flávio Azevedo, Murilo Balbino, a todos os ouvintes. Escreve aqui Ronaldo Oliveira Augusto, o primeiro ouvinte que já passa por aqui, meu amigo Sérgio Azera, grande abraço para você também. E assim, minha gente, o nosso programa hoje aqui, utilidade pública, né? Para você que está ligado à nossa programação, utilidade pública, porque vamos falar de uma série de assuntos voltados à questão ambiental, com destaque para o Ecotreinão, que é um evento que acontece no próximo domingo, de reflorestamento aí das nossas áreas degradadas, né, que precisam desse verde, para que nós não tenhamos um calor tão exorbitante. E muita gente reclama do calor, né? E quando chega no verão, sobretudo, todo mundo quer um lugarzinho fresquinho para ficar, ou então uma aguinha para entrar e refrescar, né? Mas esquece que para termos isso é preciso que as árvores fiquem de pé. E tem uma turma aí de comportamento motosserra que é um desespero, e essa é uma das pautas também que nós teremos com o nosso amigo e convidado Murilo Balbino, que hoje está aqui conosco, estreando aqui no programa Flávio Azevedo. Já entrevistei Murilo, ele na condição de professor, lá na Faculdade Cenecista, uma cobertura que eu fiz por lá, né? Então não é a primeira vez que eu entrevisto o Murilo, mas aqui no programa Flávio Azevedo,
ele estreando aqui. E tomara, Murilo, que seja a primeira de muitas e considere o programa Flávio Azevedo um parceiro aí das realizações que você vier a ter na Secretaria de Meio Ambiente, as informações necessárias de utilidade pública à população. E o seu boa tarde para os amigos que estão ligados no nosso programa. Fala bem pertinho aqui, joga a voz aqui nessa lateral do microfone. E vamos lá, bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. É um prazer estar aqui, né? Esse convite que não é novo, não é isso? Um convite que já vem há tempo, a gente vem reiterando, ainda bem que não é como MP, né? O peso da caneta não é tão grande, mas uma hora aconteceria, chegou, né? Estamos aqui para poder falar sobre bastante coisa, né? Bastante coisa. A área ambiental é bem vasta, o nosso município tem um potencial muito grande e a gente pode usar bastante isso num bate-papo. Murilo, antes de falarmos da questão ambiental, vamos fazer aqui uma apresentação sua, né? Vocês estão acostumados a vir aqui no programa o meu amigo José Balbino, que é tio do Murilo, né? José Balbino, que mexe com os conselhos, Figurinha etc. fácil. É uma figura sempre que já tem várias participações aqui no programa Flávio Azevedo, mexe com a Associação de Moradores, é um grande cidadão, o meu amigo José Balbino, popularmente conhecido como Zezinho, daqueles que são mais íntimos e jogam aquela peladinha lá no Rio Bonito Atlético Clube com ele, né? Murilo é da família Balbino, que é uma família tradicional do nosso município. Mas fala um pouquinho da sua formação, Murilo, e além de falar da sua formação, como que você acaba entrando nessa área ambiental, né? Que é um setor que eu costumo dizer que o sujeito não precisa ter muita formação nessa área, né? Tem que ser apaixonado por verde, por floresta, né? E você é um sujeito que sempre se identificou com essa questão do verde. Fala um pouquinho para a gente aí da sua historinha, né? E do seu currículo, né? Da condição de professor. Certo. Em se tratando de formação, sou gestor, né? Cursei administração, especializando em gestão estratégica das organizações, mestrado acadêmico em administração, então uma vida acadêmica dedicada à administração. E a administração vivida nas duas vertentes, né? A teoria e a prática. Por 10 anos, professor universitário, então muito novo, já acabei a graduação ingressando diretamente na vida de professor. Com pouco tempo a gente assumiu a coordenação do campus da Unigran Rio em Silvio Jardim, então vamos dizer que eu sou cria da Unigran Rio. Então, eu sou formado pelo Unigran Rio e professor da mesma instituição, professor da casa durante 10 anos. Enquanto a Unigran Rio existiu aqui em Silvio Jardim, a gente esteve presente por ali, fazendo esse nosso papel, cumprindo o papel de educador. Isso trouxe para a gente uma boa ótica da visão teórica, né? Então, a gente fez a parte da gestão, a gente trabalhou com o tão temido TCC, orientando os trabalhos de conclusão de curso. Uma história rápida na Faculdade Cenecista, em Rio Bonito, né? Aqueles últimos momentos dela, trabalhei um ano na Faculdade Cenecista, né? Então, também que te oferecia curso de administração? Também tinha um curso de administração, então também atuamos por ali. E também uma vida inteira dedicada às empresas da família, né? Eu ia até falar um pouco disso, que eu acho que essa questão da vivência, da prática e da ciência, as empresas da família Balbino, é meio que uma pegada familiar, né? Sim, familiar. Ou seja, desde meu avô. Você acaba conhecendo os dois lados do balcão, né? Exatamente. Né? Trazendo a teoria para a prática. A administração moderna não gosta muito dessa questão de empresa familiar, mas você foi ali forjado nessa pegada. E crescemos nesse meio. Eu acho que você meio que tentou tirar o sumo aí de... Tenta agregar das coisas positivas de ambas as vertentes, né? Exatamente, porque não há a verdade comum, né? Então você tem que assumir que nas duas tem possibilidade. Então a teoria por vezes é falha, né? E a prática pode ser melhorada. Tem aprendizado em ambos os lados aí. Tem sim. E passada essa parte acadêmica, vamos dizer, aposentei, pendurei as chuteiras depois de 10 anos de professor, mais pela distância, né? O fato de lecionar aqui próximo de nós, né? Eu tinha a Unigran Rio a 15 minutos de casa, a FACERB
praticamente No quintal. dentro do quintal. Então, a partir do momento que essas duas instituições deixam de existir aqui próximo, o trabalho precisaria ser desempenhado no Rio, né? Pelo menos. Você fez a conta e percebeu que era melhor ficar por aqui. A conta matemática da coisa perde qualitativamente. Então, É isso que eu ia falar, não é só uma questão de grana, né? Não, é uma não. questão também de tempo, de Qualidade estrada, de de vida. trânsito. Exatamente. Segurança no trânsito, nas vias. Então a gente opta por permanecer por aqui. Então houve o convite, mas a gente optou por não dar continuidade, porque realmente tem um ônus nessa história que tem que ser colocado na balança. É mais ou menos o que eu fiz quando eu trabalhava na enfermagem, Murilo. E sempre o nosso sonho era trabalhar no Hospital das Clínicas de Niterói, o famoso HCN, o Hospital da Mil, como diziam, né? Eu trabalhava em Daci Vargas aqui e eu sempre fazia a conta. E eu tinha um cargo de confiança dentro do hospital no tempo que eu trabalhava lá, o que melhorava um pouco o meu salário, em virtude do salário que era praticado para os técnicos de enfermagem. E aí eu fazia a conta daquela minha função que eu exercia, a remuneração que eu tinha com o HCN, né? E eu tinha que acordar 4 horas da manhã, embarcar no ônibus às 5, para conseguir chegar às 7 horas, dia sim, dia não, no HCN. Quando voltava, geralmente chegava em Rio Bonito, 9h30 da noite, 10 da noite, isso dia sim, dia não. O dia seguinte era um dia para você se recompor da viagem, ou então na rua fazendo alguma coisa, que já tinha plantão de novo da outra vez. E aí eu fiz a conta, eu falei, meu irmão, é melhor Tá ficar... saindo caro. É melhor ficar por aqui, não vou para lá não. E nunca trabalhei na HCN por essa razão. Acho que você deve ter feito mais ou menos a mesma. Não é só a questão financeira, é, sobretudo, a qualidade de vida e outras coisas que é o que faz a gente enveredar para o meio ambiente, né? A nossa vida em Rio Bonito, ela tem qualidade de vida. Então a gente tem esse propósito também pela qualidade, a manutenção da nossa qualidade de vida. A oportunidade de fazer pelo meio ambiente é um pouquinho disso. A gente vê que os esforços que a gente emprega hoje na secretaria, ou até um pouquinho antes disso, né, que talvez o que me tenha trazido até aqui tenha sido aquele nosso trabalho no CODEMA. As nossas ocupações no CODEMA. A gente trabalhou aí 4 anos de CODEMA antes de vir, quase que um mandato no CODEMA, antes de assumir o convite para a Secretaria de Meio Ambiente. Para você que não sabe, o CODEMA é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, né? Que é o Conselho de Meio Ambiente conhecido, esse é o CODEMA, e Murilo tinha uma atuação importante no Conselho, né? A gente participava lá também. E sim, acho que inclusive muitas ideias coletadas no CODEMA você traz hoje para a Secretaria, né? Colocadas em prática hoje. A gente tem evoluído naquilo que a gente conversava. Uma vez que a gente ganha a oportunidade, vamos agir. Murilo, entrando mais na questão teórica e da reflexão a respeito do meio ambiente, para a gente começar a efetivamente falar das ações que você vem implementando nesse 1 ano e 9 meses aí de gestão do prefeito Leandro Neto. Rio Bonito é uma cidade que vende muito essa questão da qualidade de vida, né? Sobretudo a moçada aí da construção civil, a moçada que trabalha vendendo imóveis, né? Os nossos corretores aí, quando chega alguém de fora e fala qual é a marca de Rio Bonito? Qualidade de vida, tranquilidade, etc. Essa qualidade de vida está muito ligada, como nós estamos falando aqui, à questão ambiental. A questão ambiental que eu digo é a questão de temperatura, de clima, e essa tranquilidade de maneira geral. E eu costumo dizer que todo rio bonitense deveria ser um ambientalista em potencial, haja visto que nós estamos aí aos pés da Serra do Sandê e tantas outras montanhas que precisam estar vestidas de verde, mas nem todo mundo tem muito essa consciência da necessidade da proteção, da preservação. Como é que você vê isso, Murilo? Vamos aqui devagar um pouquinho sobre essa questão dos ribonitenses, que obrigatoriamente todos deveriam ter uma veia verde. Muito bem, muito bem. Bom, o primeiro assunto que você abordou foi o governo Leandro Peixe. Então, a gente entra nessa por um convite esse que vinha por conversas tal como aquelas que a gente tinha no CODEMA. E o assumir essa condição, ela vem por uma questão quase que essencial, algo chamado autonomia. A gente sempre falou sobre o meio ambiente, sempre participou das discussões e, por que não, também sempre participou das questões de gestão pública no município. A gente nunca se omitiu para isso, né? A gente nunca esteve do outro lado do balcão
sempre esteve participando, contribuindo, colaborando, conversando com os agentes públicos. E o que o Leandro Peixe me diz é o seguinte: assume, eu quero você com a gente para fazer. Isso tudo que a gente conversa, tudo que a gente tem observado, a gente tem agora a condição de fazer. Então por isso que a gente pula para o outro lado do balcão e assume essa condição de promover ações relacionadas ao meio ambiente, com geral. E falar sobre meio ambiente de Rio Bonito é quase que uma questão que faz parte do básico. Porque Rio Bonito é uma cidade privilegiada, ambientalmente privilegiada. A gente pode se colocar numa posição de destaque na região. A gente se soma a cidades como Cachoeira de Macacu, Silva Jardim, e se coloca em condição ambiental melhor do que outras mais ligadas à metrópole, justamente por essa condição interiorana de preservação mais presente. Então a gente tem uma condição que favorece essa qualidade de vida da população, que favorece o clima geral, que favorece o incentivo ao turismo, que favorece as práticas esportivas ao ar livre. Então a gente tem uma série de outras virtudes que acabam fazendo com que o município ganhe esse olhar, né? E a gente pode colocar aí, por exemplo, o privilégio de produzir água para servir a quase toda a região dos lagos. Algo que a gente, por vezes, nem observa, deixa isso em segundo plano, algo que a gente leva hoje para as mesas de discussão, porque quando a gente vai se reaproximar do Conselho de Bacia Hidrográfica, a gente começa a colocar na mesa justamente essa questão. Vocês sempre falam, sempre buscam o modelo bairrista de conduzir os recursos de um comitê de bacia. O que eu vou levar para o meu município? O que eu vou aplicar no meu município? E nunca se preocupam com a condição geral, né? Com o organismo vivo que é o comitê de bacia, que está falando da bacia hidrográfica. E aí, de onde vem? Onde começa a história? Eu estou investindo no final, mas e lá em cima? Numa das últimas reuniões do comitê de bacia com o INEA lá em Cabo Frio, fomos eu e o prefeito para falar com prefeitos de todas as cidades que estão ao redor da Lagoa de Araruama e alguns representantes da sociedade civil. E aí a gente se olha, o prefeito olha para mim e fala: e aí, nesse discurso nós vamos falar sobre o quê? Eu falei: prefeito, simples, vamos lembrar para esses caras que eles têm aí toda a beleza, o potencial turístico, toda a potencialidade da região dos lagos, mas vamos lembrar para ele uma coisa: a caixa d'água somos nós. Né? Se a gente não cuidar da nossa parte, isso melhor. Está todo mundo vendendo água, mas exato, na verdade quem produz água somos nós. Ora, se nós não tivermos a política ambiental arraigada nos nossos métodos diários de trabalho, o bonito lá acaba. Né? E aí foi justamente esse o discurso dele, né? E ele continua falando sobre isso. Ele aponta o seguinte: vamos lá, vocês estão aí se beneficiando do petróleo, bacana, mas o dia que ele acabar, eu continuo andando na minha bicicletinha. Mas o dia que a nossa água acabar, não tem jeito. Né? Vocês vão morrer tudo seco junto com a gente e não tem outra. Né? A gente precisa olhar sobre o manancial e ver que o meio ambiente tem essa força, tem essa importância. Então é isso. Né? A gente tem que olhar para os recursos que nós temos, ver as potencialidades e tirar o melhor disso. Perfeito. Vamos conversar bastante sobre essa questão ambiental. Para você que está chegando agora, muito boa tarde, seja bem-vindo. Estamos recebendo aqui Murilo Balbino, secretário de Meio Ambiente de Rio Bonito. Edson Matias, boa tarde para você. Tassiane Figueiredo, conhece essa aqui? Essa aí? Mão de fada, a moça que produz as noivas. Um beijo, Tassiane. Tudo de bom para você, obrigado pela audiência. Minha amiga Alba Abraão, boa tarde para você também, obrigado pela audiência. Minha amiga Merinha, boa tarde para você. Muito obrigado aí pela sua audiência e você que está nos acompanhando. Vamos falar logo diretamente, né, a respeito do Ecotreinão, que a gente espera que seja
o primeiro de muitos eventos dessa natureza aí de reflorestamento. Vi algumas fotos nas redes sociais aí do município, um plantio também de mudas, com foto sua e tal, e alunos da rede aí municipal de educação e tal. Vamos falar especificamente do Eco Treinão, depois a gente fala do dia 21, que é o Dia da Árvore, que teve uma solenidade, um evento, né? Qual é a pretensão, quais são os propósitos, os objetivos desse evento de domingo, que conta inclusive com a participação dos nossos trilheiros, nossos amigos, galera da caminhada urbana. A moçada vai estar participando, empenhada, emprestando a mão de obra, né? Que eu costumo dizer que às vezes a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente tem até a muda, tem lá a técnica necessária, mas não tem ali os operários para fazer esse plantio, né? E é mais ou menos o que a gente tenta resolver domingo com esse Eco Treinão, né, Murilo? Aí a gente pode até brincar com isso, né? Aquela coisa, vem, pode mergulhar que a água tá quentinha. Tá fácil. Vem com a gente porque essa mão de obra vai estar facinha, porque o trabalho já está facilitado. Né? Os nossos buraquinhos já estão lá cavados na área, a área já está toda preparada, as mudas já estão prontas, então é basicamente chegar e plantar. Né? Então o nosso propósito é esse, é uma culminância dessas duas esferas. O trabalho de construção da Secretaria de Meio Ambiente para chegar ao fomento do reflorestamento e também essa questão do Dia da Árvore. Citando só um exemplo rápido aqui, Murilo, conversando com meu amigo Ocean Silva. Ocean é o nosso... mestre do esporte. É o nosso presidente da Liga Rio Bonitense de Desportos. Falei, Ocean, e aí, cara? Como é que é a questão do esporte aí? O que você pretende? Como é que você vê... Quando que começam os campeonatos? Aí o senhor falou assim, Flávio, no primeiro momento eu só vou trabalhar com a base, porque para nós termos o campeonato de adultos, nós precisamos começar com a base, porque essa base, depois que crescer, vai ter esse hábito de jogar futebol, de participar de competições e tal. Então, vamos começar fomentando a base. E observando aqui, eu percebo que você meio que nesse 1 ano e meio veio trabalhando essa base, né? Exatamente. Ou seja, tem que ter muda, tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, tem que saber onde vai colocar essas mudas, né? Perfeito. Onde elas serão colocadas, para aí sim fomentar iniciativas dessa natureza. É mais ou menos isso? É exatamente assim. Né? O trabalho não é um trabalho, infelizmente não é um trabalho de Não continuidade. é só chegar lá e jogar a semente, não é só chegar lá e botar a muda. Isso né? aí. E não é um trabalho de continuidade, é um trabalho de construção. Né? O cenário que a gente assumiu a secretaria no ano passado, nós tínhamos no viveiro, por exemplo, 2.000 mudas. Né? Muitas delas atrofiadas, né? Em condições... 2.000 mudas, que para mim é grande coisa, mas para uma Secretaria de Meio Ambiente que precisa reflorestar áreas como o Rio Bonito e muita área que precisa, é nada, né? Não faz nem cosquinha. Não faz nem cosquinha. Justamente 20.000 mudas, se a gente parar para plantar, a gente planta num campo de futebol. Né? No máximo isso. Se chegar a tudo isso. Então, realmente, a gente precisa de um volume para conseguir fazer um trabalho efetivo. E a gente tem feito algumas mudanças para conseguirmos chegar a isso. A primeira mudança foi essa, né? Pegar o cenário onde estávamos e melhorar. Então, a gente tinha um horto com 2.000 mudas, com poucos profissionais. Hoje a gente pegou uma profissional que estava numa praça, trabalhando como varrendo praça. Uma profissional com habilidade, já com experiência no horto. Trouxemos ela de volta para o horto e está lá com a gente fazendo esse trabalho de produção, né, e de melhoramento dessas mudas. Então, tem um ouvinte aqui que me pergunta, boa tarde, é a Lei 12.651 que regula o controle florestal, é isso? Isso é lei federal. 12.651. Então, a gente tem uma série de legislações. Né? Legislação Daqui a pouco também nós que vamos a gente falar sobre legislação. Sobretudo em âmbito municipal. Isso, que a federal já existe, né? Mais ou menos nós conhecemos, né? O que pode, o que não pode, então em ordem federal. E é até bom a gente falar de lei, né? Porque sim. Lei a gente tem a questão da teoria e da prática, como sim. Na nossa vida acadêmica, mas a gente pode voltar a falar sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre a pouquinho. Vamos chegar lá. Vamos ao Eco Treinão. Vamos chegar ao Eco Treinão. Então, o viveiro, ele passou a produzir as nossas próprias mudas. A gente mudou um pouquinho a forma de trabalhar, porque era muito comum também a gente doar mudas, né? Ações como, por exemplo, o Dia da Árvore, Semana do Meio Ambiente. Então, a gente tinha um hábito de fazer a entrega de mudas
no município. Só que a gente não tem a efetividade dessa distribuição. A gente não sabe onde elas vão ser plantadas, a gente não sabe se elas vão ser cuidadas, a gente não sabe se o local onde ela vai ser plantada é apropriado. Então, para não correr o risco de, por exemplo, a pessoa plantar, ela crescer demais, e a pessoa voltar à Secretaria de Meio Ambiente para pedir uma autorização de corte, então a gente mudou um pouquinho e resolveu armazenar, formar estoque de mudas no município, para que nós possamos efetivamente plantar num local apropriado, fazer um trabalho digno de reflorestamento e fazer com que esse trabalho tenha êxito no conjunto. Né? Então, a gente hoje já chegou à marca das 20 mil mudas, então a gente multiplicou esse número que a gente encontrou. Multiplicou por 10, né? Você tinha 2 mil, você hoje tem 20 mil. Na verdade, a gente tinha 20 mil. Né? Até poucos meses atrás, uns 30, 60 dias atrás, nós tínhamos 20 mil. Hoje lá no chão, no berçário das mudas, na estufa, a gente já deve ter lá mais umas 3 a 5 mil mudas prontas para ir para aqueles saquinhos. Então, vem mais muda por aí. E que árvores exatamente, Murilo? Sempre árvores da Mata Atlântica, nativas e daqui da nossa região. O principal ponto nosso é esse. Vou aproveitar que você está falando da questão do reflorestamento e tem um assunto, de vez em quando surge aquela pergunta assim, boa tarde, meu amigo Graziani, nosso comandante aí da caminhada urbana, que vai estar participando dessa atividade aí. Está com a gente no Abraço, Graziani, sucesso, meu irmão. Toda vez que a gente fala de reflorestamento, sempre tem alguém que fala assim, pô, podia plantar árvore frutífera, manga, jambo, jamelão, não sei o que, tal. Mas sempre eu nunca perguntei isso, agora que me ocorreu isso aqui. A ideia é sempre muito bacana, muito legal. Mas é assim que funciona, Murilo? Como é que é isso, cara? Porque me parece que Mata Atlântica, ok, mas a gente tem que meio que pensar nesse equilíbrio, porque as árvores não estão aí por acaso. Ela tem todo um conjunto, tem uma qualificação. A natureza ela tem um propósito. Quando ela cria árvore que é frutífera, árvore que não é frutífera, né, etc. Nós temos o privilégio de ter aqui um fragmento de Mata Atlântica que é um dos poucos ainda existentes, aquele chamado de Mata de Baixada, né, Floresta de Baixada. A gente tem a Mata Atlântica com essa linha litorânea, Floresta de Baixada, a parte de serrana. Então, para cada uma dessas regiões, há um grupo de árvores, de espécies, que são as árvores nativas daquela região. Então, a gente tem que se atentar a essas características quando partir para um projeto de recomposição florestal. Então, fazer com que a floresta volte a ser aquilo que ela sempre foi. Não inserir novas espécies de outros biomas. Então a gente precisa não só de outros biomas, mas quando dentro do mesmo bioma que ela seja apropriada àquela região. Então algumas espécies da Mata Atlântica, elas são da serra, da região serrana. Então não adianta para a gente fazê-las aqui porque a gente está misturando as coisas. Perfeito. Então vamos fazer da forma como ela é. Então, jaqueiras na região que tem jaca, né? Exatamente. Jaqueira tem que ser na região que tem jaca. Não dá para fazer um reflorestamento com pé de laranja. Né? Não dá. A gente pode sim, e tem essa intenção, né, de formar pomares em algumas regiões específicas. E aí, nesse projeto que a gente tem, já adiantando isso que vai ser o treinão no final de semana, ele vai acontecer numa área onde a prefeitura tem um projeto de criar um novo parque municipal. Um parque ecológico para as práticas esportivas. Esse agora do Ecotreinão? Esse no Ecotreinão. Tá. Aquela área onde por muito tempo funcionou a Pestalozzi, onde o pessoal bem conhece, ali atrás do posto Nadias, atrás da sede administrativa da prefeitura. A gente tem a intenção de transformar aquilo ali. Ideia, uma sementinha plantada por um funcionário de carreira, nosso amigo Gilbert. Ele, ano passado, no início da gestão, logo assim, nas primeiras conversas da secretaria, por que você não transforma isso aqui num parque? Essa área é uma área de 500 mil metros quadrados, no coração da cidade, de frente para a rodovia. Falei, gostei da ideia, vamos partir para cima disso aí e conduzir esse caminho. E com a gestão devida, com investimento de recursos e de reflorestamento, etc. e tal,
dá para você criar alguma coisa assim muito interessante, sobretudo nesse cenário turístico, nesse cenário ambiental. Dá para fazer uma coisa bem legal ali, né? Claro. A área é bem promissora. São montanhas pequenas, né? Você tem condições de fazer alguns arruamentos ali. Eles já existem. Algumas já. Se a gente olhar para aquela estrutura, né, a gente vai ver que ali existe um fragmento de Mata Atlântica ainda virgem, na parte de trás da área, a área que divide o Cajueiro da Praça Cruzeiro. Então ali tem um fragmento de mata virgem ainda. A gente consegue ver bem da Serra do Sambia lá? A gente consegue ter uma boa visão dali. A parte que por muito tempo foi usada como pasto, essa parte onde a gente pretende fazer a recomposição florestal. Nessa parte existem diversas curvas de níveis no próprio terreno. Então o morro ele é cortado por uma série de curvas de níveis que vão servir tanto de proteção para os trabalhos de reflorestamento, porque eles vão cortar o fogo, que é uma coisa que acontece muito por ali, né? O mau uso acaba trazendo esse risco ali, é muito frequente o uso de fogo naquela região, e a gente consegue, com isso, garantir uma certa segurança com o uso dessas curvas de nível. E elas vão funcionar como um atrativo para isso que a gente mais gosta, né? Caminhar na natureza, pedalar. Então as curvas de níveis como proteção vão servir também como caminhos para caminhadas, corridas, pedal, educação ambiental, uma série de iniciativas que vão poder acontecer ali naquele espaço. Então a gente já está vislumbrando isso, né? Essas mudas já partem para um fragmento nesse final de semana, culminam com essa Quantas mudas devem ser plantadas lá? Tem ideia? Previsão para esse final de semana a gente fechar 1000 mudas. 1000 mudas. Né? Desse número... Na verdade, 1000, isso em relação ao que a gente pretende e estima. Porque na verdade a gente tem as 20 mil lá, e a gente já tem espaço pronto para plantio de até 2000, se precisar. Vamos para a conta ficar mais fácil, né? Já que você é administrador e faz conta melhor do que eu. Plantando 1000 mudas, qual é o percentual de mudas que vão vingar? Que vão realmente a gente sabe que tem alguma perda, naturalmente, às vezes, né? Então, o que acontece? As mudas que a gente vai plantar, elas já estão numa dimensão, numa medida favorável. Que é uma coisa também que faz muita diferença. Né? Por vezes a gente tinha lá na secretaria aquela mudinha pequenininha, que a gente entregava na mão das pessoas nos eventos, para a pessoa levar e plantar. Dependendo de como ela plantar e onde ela plantar, né? O simples fato dela ficar lá, colocada no chão, não é prerrogativa de sucesso. Né? Muitas das vezes o mato abafa aquela muda e a gente perde aquilo ali. Essa área já está toda limpa, então as mudas estão entrando e só existem elas, as mudas no local. A gente tem feito um trabalho de manutenção e vamos continuar fazendo após o plantio, então manter aquilo que chamam de coroamento, né? Você limpar ao redor dela para não permitir que o mato cresça ao redor, manter tudo capinadinho, roçadinho ao redor para poder fazer essa proteção. Água é algo muito interessante, mas um detalhe, nós estamos fazendo nesse primeiro momento a recomposição florestal de um trecho ao redor de uma nascente. Né? É um trabalho de recomposição florestal e recuperação do manancial. Né? Então, toda a nascente ela tem uma área de proteção de um raio de 50 metros, né? 50 metros ao longo de uma nascente, ela não deve ser retirada da vegetação. Então a gente vai fazer com que ela seja de novo protegida pelas árvores, e essa proteção é o que faz com que o manancial venha emergir com mais força. Então a gente vê, na verdade a gente já começou isso no ano passado, no dia da árvore do ano passado, nós fizemos o plantio muito coladinho na nascente. Naquela ocasião fomos eu, o secretário de Agricultura, nosso amigo Taylor, o prefeito e a equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Vivíamos a pandemia, infelizmente não pudemos abrir isso para a população, então essa festa que a gente gosta de fazer, de juntar o pessoal, colocar a mão na massa, botar o povo para poder plantar. Infelizmente, momento foto aqui. Momento foto aqui, vamos lá. Mais uma. Prossiga. Então a gente agora faz com a participação do povo. Então
aquelas mudas que a gente plantou, hoje elas já fazem com que o manancial já apresente uma vazão maior. A nascente que corria numa valinha, hoje já espalha a água pelo terreno de uma forma mais abundante. Quando fizermos essa recomposição ao longo de todo o vale onde ela está colocada, certamente teremos uma condição de vazão ainda maior. Então esse é o propósito. Nessa área, inclusive, eu brinco e digo que aquilo lá é um vulcão de água, porque a área ela verte água em todos os cantos, né? Só ali, naquela região de fundo ali, são 5 nascentes. Né? Para cada canto de morro que você vai, é água brotando. Então, uma vez que façamos a recomposição florestal, certamente vamos ter mais água por ali. E o curioso é que mesmo estando degradado, estando, né, tão machucado, porque é pasto, é boi passando, etc. e tal, sem essa vegetação mais densa, as nascentes resistiram bravamente esse tempo todo, né, cara? Com toda certeza. Ou seja, são nascentes realmente estamos no período, boas, né? No período de seca, né? No período de tempo seco. Esse período de inverno é o que a gente tem a menor frequência de chuvas, então é natural que as águas perenes elas deem uma baixa, né? As águas intermitentes somem nesse período, né? Os afloramentos que tem essa questão intermitente, eles vertem mais no verão e no inverno eles param de correr. Então, mesmo assim, nesse tempo seco, a gente tem água correndo constante por lá. Né? Em todas as nascentes ela está vertendo. Né? E se a gente parar e olhar, por exemplo, a diferença desse lado voltado para a rodovia, né? onde está a Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem uma água correndo sempre. Né? Mas se formos ao outro lado, a entrada ali do Cajueiro, aquele trechinho que a gente tem da entrada do Cajueiro, que a gente tem uma mata fechada no mesmo morro, né? O outro lado do morro vegetado, a força da vazão é muito maior. Lá verte muito mais água do que o lado que está com mato e não mata. Uhum. Então, esse é o trabalho, esse é o propósito. Eu gosto muito de, ali naquela descida de Patis, já não é mais Rio Bonito, né? Sim, Mas sim. ali, passando o sítio de Dalmo ali... O trecho onde nasce o Rio São João. É o trecho onde nasce o Rio São João. Pois é, e aí você conhece aquele portão de metal de seu Dalmo Malheiro lá em cima? Né? Sim, sim. Né? Você entra, eu costumo dizer que ele entra em casa por Rio Bonito e na porta dos fundos dele é Cachoeiro de Macacu. Né? E assim, cara, é curioso que ali naquele portão de madeira dele, logo abaixo um pouquinho assim, antes daquele bambuzal que tem numa ponte de madeira, o lado esquerdo, que é florestado, né? Tem ali inclusive tem uma queda ali, um saltinho ali, bem bacana, bem bonito, uma água fresca e legal. A montanha de cá, que é entre a fazenda de Dalmo e a fazenda seguinte, também tem ali uma água que desce ali no meio do pasto, muito tímida, etc. Então, eu tenho, inclusive, fiz uma vez uma montagem mostrando o que é uma área com vegetação, a força da água que tem em razão da vegetação, e o que é uma área que não tem vegetação. Por incrível que pareça, eu tive a curiosidade de seguir os dois cursos de água, subir pela Pirambeira, aquela outra, que é com floresta, e a outra também, que só tem a pedreira, fiz questão de descer no capinzal acompanhando. O desenho é muito parecido, Murilo, só que um praticamente seco, porque não tem vegetação, né? E a outra, que a floresta está protegida, é aquela queda d'água bonita, aquela quantidade de água bacana, que inclusive irriga o rio de Patis, que tem a Igreja Assembleia de Deus ali, que o pessoal faz batismo, né? A galera sai daqui de Tanguá para ir para lá, ali quase em frente à Igreja Assembleia de Deus, é a água que vem lá de cima, daquele morrão ali, daquela cabeça de Cachoeiro de Macacu, quase na divisa com o Rio Bonito. As vertentes estão exatamente na divisa, onde passa a linha do IBGE. O rio é o limite? Não. O rio não é o limite porque o rio, na verdade, vamos dizer assim, a concha do morro, né, que é as costas da nossa Serra do Sambê, a vertente da Serra do Sambê, a última vertente da Serra do Sambê, é a divisa dos municípios de Rio Bonito, Cachoeiro de Macacu e Silva Jardim. Uhum. Então ali o divisor dos municípios está na vertente da Serra. Ah, perfeito. E a partir dali verte uma série de nascentes. Né? Então, quando a gente vai para o Comitê de Bacia,
para falar sobre onde nasce o Rio São João. Ele não nasce, eu digo que ele não nasce o Rio São João, mas é uma série de nascentes naquela que vão formando. Isso, naquele arco que vai escorrendo água de todo canto ali. E aquele rio ali de Patis é o primeiro. É o São João. É a primeira água do São João, digamos assim. A primeira água do São João, ela está aqui em Seu Dalmo, ali embaixo do Seu Dalmo. Depois de Jequitibá ali. Exatamente, abaixo de Jequitibá você já começa a ver um tem volume. Tem uma nascentezinha ali, já vê... tem até uma biquinha ali. Isso. Dali para baixo ele começa a somar e você já começa a ver o rio. E aí, ele já chega ali embaixo do morro com uns 50 centímetros. Aquela água passa dentro de um pasto, né? Isso. Se junta a outras nascentes e chega lá embaixo. E vai embora lá embaixo para aquela questão, para aquela região de Patis, e encontra com essa queda que nós estamos falando naquela ponte do Bambuzal lá. Isso. Né? Uma dessa daqui. Exatamente. E a outra vem de Cachoeiro de Macacu. Isso aí. Ou seja, um braço vem de Rio Bonito e outro vem de Cachoeiro de Macacu para formar, então, as águas, inclusive, que irrigam ali Gaviões e exatamente. Pirineus. Vão somando ali para formar o São João, para ser aquele rio todo que passa naquela travessia da BR, lá em cima, entre Silvio Jardim e Casimiro de Abreu, na estrada. Leva um abraço aí para Dalmo, que tem feito um esforço de reflorestamento da área dele ali, que é bem degradada, né, e tal, e um pensamento de criar um ecoparque por lá, alguma coisa assim, muito interessante. Parabéns, Dalmo, por essa iniciativa. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Graziani. Um beijo para você, viu, Zenilda? Graziani pergunta aqui. Eu queria saber se... Não. Cadê? Peraí, vamos lá. Murilo, na subida da rampa temos alguns trechos do lado esquerdo de subida, que da rampa de Voo Livre da Serra do Sambê, minha gente, que ele está falando, que poderiam ser plantadas algumas árvores às margens da subida, né? O que você acha dessa sugestão? É possível? Como é que você vê isso? Possível. Com certeza é possível. Na verdade, já começou a acontecer. Ali da torre da Rádio Mania para cima, né? Sim. A moçada reclama muito que o lombo fica no sol. Fica ali no na sol. hora É onde a gente vê que as árvores têm importância. Não é? Todo mundo vira ambientalista quando o sol esquenta na nuca, rapaz. Exatamente. No ano passado, em 7 de maio do ano passado ou foi desse ano? Acho que foi desse ano. Não, foi do ano passado mesmo. Teve uma corrida. Teve aquela corrida de montanha. Naquele dia, nós fizemos, era a corrida de 30 quilômetros. 30 quilômetros, naquela corrida de 30 quilômetros, nós fizemos um plantio de 30 árvores ali naquela região. Naquela boa região onde a rampa, a subida da rampa é mais íngreme. Sim, nós plantamos. Aquele peito bacana aí, que é a entrada do Sítio Rogério. Na entrada do Sítio Rogério, exatamente. Depois daquilo que o pessoal chama de pousada, né? Exatamente. Aquela propriedade. Casa Azul. A Casa Azul ali. Logo depois a gente fez um plantio autorizado pelos proprietários. Né? O sítio de Rogério está ali, abaixo, o sitiante que está logo abaixo dele tem um pasto bem íngreme, né? Haviam algumas bananeiras e a gente viu essa troca, também é uma mudança que a gente vem percebendo na Serra do Sambê, né? A saída do cultivo de banana nessa parte mais alta da serra, dando lugar ao reflorestamento. Né? Por vezes as pessoas se assustam ao olhar para a Serra do Sambê aqui na frente e perceber que abriu um espaço grande, né, nessa face, mas na verdade o que está acontecendo é que tem muitos sitiantes novos chegando e essas pessoas estão tirando o cultivo da banana e reintroduzindo as espécies nativas. Né? As pessoas vêm nos procurar, vêm pedir por informação, como fazer, se a gente tem muda disponível, como fazer, se a gente pode dar suporte, e a gente tem feito esse trabalho de se aproximar desses produtores. E alguns vão deixando que a mata tome... A natureza faça o simples fato de deixar, né, ela vem fazer voltar. E aí, voltando ainda em Seu Dalmo, a gente pode falar que é um grato exemplo, né, os esforços que Seu Dalmo e outros proprietários rurais têm feito em Rio Bonito, nessa busca de conscientização ambiental e a busca pela oportunidade de negócios nessa situação. A gente tem visto, por exemplo, Seu Dalmo criar a consciência de que a pecuária não é necessariamente o grande filão dali da região, né? E que as águas que ele ali possui, os trechos de mata que ele tem e a possibilidade de recuperação daqueles pode vir a ser uma ótima oportunidade de negócio para a região. Então, a partir de uma conversa que nós tivemos ano passado, então quase que a equipe inteira anda junto nos finais de semana, né? Também é uma característica dessa turma. Aquele almoço, né? Aquele almoço sempre tem. Então a gente vem fazendo esses passeios, né? Vamos assim dizer, de final de semana,
né? Aquela brincadeira de enquanto descansa carrega pedra. Então a gente no final de semana se junta muitas das vezes, vamos ali comigo, né? As pegadinhas de final de semana, né? Liga para o outro secretário e fala, vamos ali comigo, vamos dar um pulinho ali comigo. Né? Esse pulinho se estende por quase o sábado inteiro nas visitas que a gente faz para conhecer algumas propriedades. Já que a minha mulher vai brigar comigo, vou fazer a sua brigar com você também. Eu tenho uma vantagem, né? A minha esposa, ela é maquiadora, produz noivas. O sábado é o dia de maior... O sábado é o dia das noivas. É o dia que ela não está em casa. É o dia que ela está no espaço dela, cuidando das noivas, preparando as noivas. Então elas chegam lá cedo, fazem um spa, fazem uma preparação, até culminar no final do dia com o casamento. E nesse tempo, né, vamos dizer assim, eu estou liberado. Você está correndo as 7 freguesias. Correndo as 7 freguesias. A gente consegue visitar esses proprietários que têm essas fazendas, essas propriedades rurais com potencial para ser parceiro do meio ambiente e plantar a sementinha na cabeça dessa turma para as oportunidades. Meu amigo Rodolfo Pereira, Rodolfo é de Itaboraí, mas gosta muito de Rio Bonito, sempre está aqui fazendo nossas trilhas, né? Ele diz aqui, parabéns pelo trabalho, Rio Bonito só tem trilhas boas, tem que criar um grupamento ambiental, né, em Rio Bonito, diz ele aqui. E esse é um sonho antigo acalentado por muita gente, Murilo, essa questão de uma guarda florestal, uma guarda ambiental, para combater incêndios, para combater a famosa caçada, a própria corte de árvores, etc., né, e tal. Como é que você vê isso? Como é que está essa questão dessa guarda ambiental, guarda florestal, como queiram chamar, na sua cabeça aí, dentro do seu planejamento? Como é que você vê isso? Ela fica dentro de um planejamento de todo, né? Então, quando a gente olha para toda a estrutura da Prefeitura de Rio Bonito, a gente percebe que há muita coisa a ser feita, mas que tudo começa pelo básico. A história do nosso amigo Oceano, né? Vou começar lá com a base, para a gente chegar lá. Vamos falar sobre patrulha ambiental, né? Mas espera aí, a gente consegue falar sobre o básico das responsabilidades da Secretaria de Meio Ambiente? Por exemplo, a gente precisa de estrutura, né? A infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e da Prefeitura como um todo, a gente tem feito uns esforços para melhorar. A gente vai falar em fiscalizar o município. A gente tem um município bastante extenso, né? Só de estradas rurais são 350 quilômetros de estradas que a Secretaria de Agricultura está fazendo um trabalho exemplar de manutenção. Mas para a gente circular por esses trechos, precisamos de viaturas apropriadas, né? Então, chegamos na Prefeitura e encontramos a Secretaria de Meio Ambiente com, por exemplo, um veículo que é um Logan, né? Então, um carro de passeio. Esse é o carro que atende às equipes de licenciamento e fiscalização. Então, já tem aí uma limitação estrutural. Não é todo lugar que você chega com um carro de passeio. Quando se fala em fiscalização do meio ambiente, você precisa entrar nas estradas vicinais, você precisa subir os nossos morros e serras, que são consideráveis, né, que são íngremes, que por vezes são estreitos, que têm uma condição que não permite que se chegue de forma tão fácil. Então, e a moçada que vai fiscalizar isso não tem a mesma forma física que Flávio Azevedo tem de subir 20 km por acima, né? Então, está construindo essa... Sem dúvida alguma. Se der uma vaga, se der concurso público, eu vou me inscrever nesse negócio, cara. E é uma coisa que a gente não pode dizer que é uma limitação de Rio Bonito. Sim, né? sim. A gente olha... Se a gente pura e simplesmente olhar a condição de Rio Bonito, a gente para todas as esferas, que é uma coisa que a gente também busca, que é se aproximar de todos os outros órgãos. Hoje a gente tem, posso dizer que a gente tem um ótimo relacionamento com o ICMBio, que está aqui do lado, e a gente tem uma boa parte da APA, do Mico-Leão Dourado e do Rio São João dentro da cidade, né? São algumas cidades que estão dentro dessa região fiscalizada, acompanhada pelo ICMBio. Nós somos o terceiro município em quantitativo de área dentro da APA, né? Então é uma quantidade de terra grande para ser observada. Então a gente tem o ICMBio, a gente tem boa conversa com o grupamento de Polícia Florestal, Polícia Ambiental. A gente tem uma boa conversa, uma boa relação com a própria Polícia Civil e Militar do município.
né? Só que a gente, de novo, encontra quase que as mesmas limitações. Ganhamos algumas placas recentemente escrito olho no verde, Murilo. Floresta monitorada por satélite. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que funciona isso? Porque eu acho que a população que não entende bem a pegada, eu sei o que, cara. Que história é essa? Que história é essa? Como é que funciona isso? É bom a gente compreender, né? Só para a gente fechar a É uma novidade em Rio Bonito, minha gente, mas Silvio Jardim, Casimiro, eu que rodo essas trilhas todas, esses caminhos todos aí, há muito tempo existe esse olho no verde nesses lugares, né? Rio Bonito recentemente ganhou essas placas, ganhou essa identificação. Explica pra gente como é que é isso. Isso. Só pra gente fechar a questão da viatura, quando a gente fala que a Polícia Civil, Polícia Militar tem essa parceria conosco, né, e vem agindo com isso, a gente para e olha que as viaturas deles são carros de passeio como o nosso. Né? A grande maioria das viaturas da Polícia Civil e Militar são Corolla. Né? Um carro baixo, longo, que também não vai a qualquer lugar. Então, precisa começar a pensar em patrulha montada para esse pessoal, cara, porque tem lugar que para chegar é a cavalo. Chega a cavalo. Tem que ser a cavalo. Taylor falava agora numa reunião que eu participei recentemente sobre alguém que faleceu lá no sertão de Braçanã e o SAMU não ia lá. Então o médico não tinha como ir lá certificar o óbito, né? Um problema. Era uma limitação estrutural para essa questão. Então a gente tem feito esse esforço, né, de buscar essas parcerias para somar. Então, a fiscalização é feita pelo município com os demais órgãos, né? Então a gente tem o INEA do nosso lado, a gente tem o ICMBio por perto, a gente tem a Polícia Florestal, todo mundo agindo junto para obter o êxito, né? Aí a gente tem as boas notícias, né? Quando a gente fala de as limitações estruturais e os preparativos, né? Nós já conseguimos uma emenda parlamentar vinda do governo federal, através de um deputado, que colocou para a gente um recurso que estamos aplicando na aquisição de 2 viaturas de porte 4x4 para poder servir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e estruturar a Guarda Municipal Ambiental, né? O efetivo da Guarda para esse patrulhamento ambiental. Então, com isso, a gente consegue chegar a lugares onde não se conseguia. Essa sua resposta, além do olho no verde que você vai falar já, eu acho que meio que já esclarece aqui para o meu amigo Edson Matias, que pergunta, eu queria saber se para Serra do Sambê tem algum projeto de reflorestamento nas áreas que foram desmatadas, até porque no Parque da Caixa d'Água algumas nascentes secaram, né? Não seria por conta do desmatamento? Certamente, Edson, né? E aí, para você fazer a fiscalização disso, depende de toda essa estrutura, né, mecânica que o Murilo está explicando aqui, como é que é a pegada, né? E assim, não é só a Serra do Sambê não, cara. Serra do Sambê, essa testa verde que nós vemos ali do centro de Rio Bonito, ele é muito mais amplo do que você imagina. Muito mais. Pra gente que anda... Tem uma trilha lá por trás. Aliás, pra gente que andava, né? Depois que eu ingressei nessa vida de gestor público, eu não fiz trilha alguma. Pois é, então ali por a gente trás... só ganhou, a única coisa que eu ganhei foi 5 quilos a mais ao longo de um ano. Por trás dessa Serra do Sambê, ali por cima da Caixa d'Água, ali que começa na Bela Vista, tem uma trilha por trás ali, que sai lá na Pedra do Navio, que sai lá em Braçanã, né, etc e tal. E tudo isso é área que precisa ser monitorada, né, cara? Sim. E além disso, você tem toda a região de Braçanã ali, que é complexa também, muito sem complexo. Falar na Serra do Mar. E se falar de Serra do Sambê, como dizer, o trecho de Braçanã é mais crítico, muito mais crítico do que o trecho que nós vimos aqui do... O meu saudoso pai falava da Serra do Mar, que é essa cordilheira de montanhas aqui, Tomascar, né, essa área toda ali, que também perdeu a sua vegetação e algo precisa ser feito para se reflorestar. Ou seja, o desafio é grande, mas a fiscalização precisa estar instrumentalizada para isso, né? Precisa de um equipamento eficiente. Tudo que se pretende fazer precisa dos equipamentos. Não Murilo, ali, nós já até conversamos sobre isso, já até estivemos juntos lá, por exemplo, ali no pico, o ponto mais alto ali da região dos lagos, né? Que é o topo do mundo, que a gente chama, ou Serra Redonda, como está escrito lá no mapa, mas eu acho o topo do mundo mais bacana. Já até fizemos trilhas juntos ali, conhecendo aquela área ali, etc e tal. Nós temos aquela curiosidade ali, que é a montanha onde está a quádrupla fronteira, né? Maricá de um lado, Saquarema, Tanguá, Rio Bonito. Não poderíamos ter um esforço conjunto desses 4 municípios para reflorestar, para fiscalizar essa questão do desmatamento? Como é que você vê isso? Isso já vem sendo trabalhado junto ao Comitê de Bacias, à Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
Como é que é isso? Porque eu acho que Rio Bonito assumir esse filho sozinho aí é muito dispendioso, mas se tiver 4 pais essa criança, acho que dá para rachar. Não é sozinho, realmente não é sozinho que a gente vai fazer. Não é? Uma pergunta, a primeira pergunta que você me fez, agora que chegou dos nossos amigos, foi sobre reflorestamento na Serra do Sambê. Uhum. O Graziani nos falou sobre o reflorestamento ali na parte de frente para a cidade. A gente começou a fazer alguma coisa, vem fazendo, mas eu vou dizer que a própria natureza já se encarregou de fazer isso ao longo dos anos. Se a gente parar e olhar, e aí eu tenho esse aspecto visual. Lá na própria Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem um quadro com uma foto de toda a frente da Serra do Sambê de 20 anos atrás. Aquele quadro, ele me diz o quanto a serra melhorou. A frente da Serra do Sambê, ela tinha faixas muito maiores. Haviam 3 campos grandes, que era a gente que vivenciou aquela época da banana, sabe que ali tinha a exploração da banana nessa parte mais alta da frente da serra, e hoje ela está voltando a ser vegetada. Então, a frente da serra, hoje eu digo, ela é muito melhor do que ela foi antes. Nosso problema na serra está nas costas, onde a população em geral não enxerga, não vê. E até pouco tempo quase ninguém via. Eu costumo dizer, inclusive, que a Serra do Sambê tem um corte de cabelo Príncipe Danilo, né? Não sei se vocês sabem, mas Príncipe Danilo é um jogador de futebol lá dos anos 40, jogava no Fluminense, e ele era careca e tinha só um topetinho aqui na frente, assim, e aquele corte de cabelo se chamava Príncipe Danilo, né? E a Serra do Sambê, você que olha esse topo verde aqui em cima da caixa d'água ali tá jeitoso pra caramba. Bom seria se fosse assim em toda ela. Em toda ela, né, Murilo? Exatamente. Mas a parte de trás, minha gente, é bem raspadona. E essa parte de trás, inclusive, já meio que foge da sua alçada, porque já é ali meio que... Foge não. Não é o limite ali, pra trás. Foge não. A gente vai com ela para toda a região. O que a gente tem hoje de vulnerabilidade na Serra do Sambê? A gente tem essa face que está para a rodovia BR-101 voltada para o Basílio, que está por cima da região de Cachoeira dos Bagres. Então, essa o sertão de Cachoeira dos Bagres para Braçanã, encostando em Cachoeira de Macacu. Exatamente. Por cima da Pedra do Navio, cabeça da vaca ali. Né? Isso aí. Quando a gente pega ali a Pedra do Navio para lá, então você vai pegar a Pedra do Navio, a Cachoeira de 30 Dias. Então, essa face, esse semiarco que vem pegando a lateral e os fundos da serra, que seria a Cachoeira Cachoeira dos Bagres e Braçanã, de cima. Nesse trecho a gente tem uma vulnerabilidade grande, porque a gente tem as áreas de mais difícil acesso, que começou a ganhar mais acesso, mais visibilidade com o fomento das caminhadas. Isso que você muito bem propaga, o que o pessoal começou a descobrir na pandemia, muita gente se colocou a caminhar na natureza. Então, a partir desse momento, a gente viu que existem pontos da cidade que deveriam estar vegetados e estão sofrendo pressão. Aquele trecho, inclusive, para alguns que se recordem da ocasião, teve aquela questão daquela operação para acabar com os carvoeiros. Então, basicamente, a mesma região que no passado teve as operações para limitar a atuação dos carvoeiros, hoje vem sofrendo com o desmatamento para gado. As pessoas desmatar uma área íngreme para criar gado. O que muitas pessoas falam que a gente vai criar boi halterofilista, porque o boi não vai ganhar massa, ele não vai encorpar, ele vai ganhar massa rígida. Então a gente vai ter um boi forte e não um boi gordo. Naturalmente uma carne mais dura, sem muito valor de mercado. Então isso é um pensamento que não tem muito futuro, mas a gente precisa conscientizar essas pessoas e em alguns momentos também punir, por que não? Porque assim diz o regimento, as leis falam para isso. E já que você falou em Braçanã de cima ali, sim, e eu quero envolver Tanguá nessa conversa nossa ali, porque você já passou por lá, nós já conversamos sobre isso. Tanguá é alimentado pela água de Braçanã. Exato. Pelo salto d'água, o famoso salto d'água de Braçanã. E a primeira água do salto d'água de Braçanã é o Saltinho ou Cachoeira do 30 Dias, lá no sertão. Isso. Embaixo da montanha Cabeça da Vaca, que é o pico mais alto de Rio Bonito. Isso.
E aí, quando eu passo e vejo aquele desmatamento ali no lado esquerdo, aí Uhum. você sabe de onde eu estou falando, Com certeza. eu fico preocupado que daqui a pouco o Tanguá vai ficar sem água, porque Lavras está bem protegido, graças a Deus. A água de Rio Bonito vem do Rio Bacaxá, que vem de Lavras, nasce lá no sertãozão de Lavras. E aí é aquela questão do esforço conjunto, né? Isso. Será que não teríamos que ter ali prefeituras de Rio Bonito, de Tanguá, e mais a Águas do Rio, porque a Águas do Rio hoje tem que fazer parte dessa conversa, porque é ela que faz a operação dessa entrega de água para Rio Bonito, entrega de água para Tanguá, etc. e tal. Eu acho que a Águas do Rio não pode ficar de fora dessa conversa. É mais ou menos isso? O cenário é esse? Eu estou certo nesse meu entendimento? É esse. Porque eu penso que se continuar desmatando lá, vai acabar a água, vai acabar o Salto de Braçanã, e quem fica sem água é Tanguá. Sim, sim. Então, toda a pressão sobre o manancial vai ser sentida. Meu amigo tanguaense, você que está acompanhando o programa Flávio Azevedo, né? E eu sei que Tanguá, nós temos uma audiência grande em Tanguá. Fique de olho na conversa sobre Rio Bonito, porque a água que vocês bebem nasce aqui na cabeça da vaca. A caixa d'água é nossa. A caixa d'água é nossa. Então, exatamente. Não dá para cobrar só de Rio Bonito. Não. Tem que ser uma É um questão... esforço geral. E nesse esforço entra o INEA, né, com os esforços. Entra o Comitê de Bacia, né, aqui já a bacia da Baía de Guanabara. Né, Rio Bonito está inserido em 2 bacias hidrográficas, então a gente tem águas que correm para Baía de Guanabara e tem águas que correm para o Rio São João. Então é um divisor de águas. Então a gente recebe influência de duas bacias hidrográficas e trata delas em 2 comitês específicos. Então, no Comitê de Bacia isso é tratado, né? No Comitê Lago São João, que é esse que a gente tem uma atuação mais forte, né? Hoje eu estou como diretor do subcomitê do Rio São João e coordenador do CT de reflorestamento. No CT de reflorestamento nós aprovamos no ano passado uma resolução que hoje está em vias de contratação para aplicar 350 mil em reflorestamento lá naquela região de Braçanã, lá nas nascentes do Rio São João. Que era uma situação que normalmente o pessoal levava essa para as beiras das lagoas de Saquarema, de Araruama, né, as margens de rio lá, e eu sempre falei, vocês conhecem onde nasce o rio? Vocês estão preocupados com o final aqui, onde vocês poluem. Né? Mas tem a noção de onde é que ele nasce, como está lá em cima? Né? Então a gente tem as nascentes carecas aqui em cima, e o pessoal dependendo de água lá embaixo. Então levamos essa consciência para lá, trouxemos toda a diretoria do Conselho de Bacia para conhecer as nascentes do Rio São João, lá em cima, entre Braçanã de Cima e Patis. Então nós fizemos uma incursão com toda essa equipe, percebemos as reais condições, já tive com sobrevoo, já tive com uma série de outras ações ali, analisando essas vulnerabilidades, e sim, colocamos esses recursos de reflorestamento para aquela área para acontecer. Além disso, a gente tem apontamento de um TAC da Petrobras, lá do Comperge, que culminou no projeto Florestas do Amanhã. Eu lembro disso. Né? O Florestas do Amanhã, ele teve uma tentativa, uma chamada, há aproximadamente 3 ou 4 anos atrás, frustrada, né? Porque não surgiram oportunidades, então não havia essa aproximação com o produtor rural para explicar para ele a importância desse trabalho e pura e simplesmente mexer naquilo que realmente faz com que o coração dele floresça e aquele espírito de borboletar o estômago, né? Isso tem relação direta com algo chamado bolso. Né? Então, o discurso de entra no projeto que mostrar para esse cara que reflorestamento pode dar dinheiro ou pode fazer ele não perder. Né? Porque toda propriedade rural ela tem que ter pelo menos 20% da área em reserva legal, ou seja, área verde. Uma vez que ele não promove isso, ele tem as limitações dele quando avançar à frente na questão do CAR, na questão até mesmo na venda do gado, né? Depois de um tempo, isso tem implicações diretas. Então, a gente tem que chegar para ele com um discurso, agora com um discurso apropriado. Meu amigo, eu tenho aqui um projeto de recomposição florestal. Na grande e da maioria das vezes, o que acontece e eu com isso? O que eu ganho com isso? Né? A gente só quer plantar umas árvores aí. Não, eu estou ganhando dinheiro com boi, esquece esse negócio de plantar árvore. Né? Mas quando a gente leva para ele, meu amigo, eu tenho aqui um projeto para plantar árvores na sua propriedade. O detalhe é o seguinte, em algum momento você vai ter que fazer. Eu tenho aqui um projeto que vai fazer por você, 0800.
vamos nessa? Né? Aí a gente consegue... Porque daqui 5 anos você vai ser obrigado a fazer com o seu... Com o seu recurso. Acabam de fazer isso, né? Acabam de fazer isso de forma local naquela região de Lavras, lá na Reta do Garantia. Né? A gente sempre teve um pensamento de fazer o corredor florestal entre a Fazenda Rio Vermelho, que é um dos grandes tesouros da Mata Atlântica aqui em Rio Bonito. Né? Uma das reuniões minha com o INEA, a gestora de unidade de conservação do Estado, ela parou comigo na frente do computador e falou o seguinte: Murilo, eu quero ajudar vocês. Né? A gente está buscando ajudas para uma série de ações, né? O município vem recebendo diversas ações do INEA, a gente teve o Limpa Rio, a gente tem o Limpa Rio funcionando de novo na cidade, a gente tem planos de estruturar esse parque ecológico com o INEA, a gente tem uma série de outras atividades com o INEA. Ela me disse o seguinte: eu ajudo você, né? Mas o que é isso aqui? Né? Ela mostrou no mapa aquela mancha verde, né, que tem as proporções quase que da área urbana inteira do município, em dimensões. Né? Então eu falei, isso aí é uma fazenda, né, que é bem preservada, seu Paulo Abreu, herança de seu Paulo Abreu, saudoso Paulo Abreu, que hoje, no auge dos seus 97 anos, né, tá aí com esse tesouro nosso, que é a Fazenda Rio Vermelho. A gente tem que proteger aquela área. Eu preciso que você faça alguma coisa por essa área. Eu falei, olha, isso aí é sonho nosso, né? Não é só seu, não. A gente vai para isso. Isso ali é um ponto que sempre foi a visão da Associação Amigo Leão Dourado, né? E sempre houve essa tentativa de formar esse corredor ecológico e sempre esbarrou na transposição pelas propriedades rurais. A gente já começou a conversar... A Fazenda Rio Vermelho, vale lembrar, ainda é meio que um ponto de resistência, meio que um quilombo da área verde, porque em volta, cara... É uma ilha verde. Nego derrubou tudo, né? É uma ilha verde em volta... Em volta ali, rodeada de pasto. Aquela área de Nova Cidade ali... Rio Vermelho, Nova Cidade, de Sambê. Aquilo ali o couro comeu, derrubaram tudo. Né? Mas a Fazenda Rio Vermelho permaneceu, ou seja... um ponto de resistência da Mata Atlântica. É uma trincheira da área da vegetação, é uma trincheira do meio ambiente, um lugar lindo. Mês passado eu do nada me deparei com uma árvore toda frutificada lá, uma bela imagem, tirei uma foto dela, comecei a pesquisar sobre ela. É uma árvore, uma espécie rara da Mata Atlântica, né? É uma espécie que existe na Mata Atlântica, mas é difícil de encontrar. A gente tropeçava por ela todo dia que passava, entrando e saindo da fazenda, e tá lá aquela exuberância na porta da fazenda. Né? Então a gente precisa promover isso. Né? E aí a questão de levar essa conscientização para os demais produtores, né? A gente tem, passando juntinho da Fazenda Rio Vermelho, o Rio Bagaxá. Né? Mais um manancial que vai desaguar em Jutunaíba, que vai formar essas águas que vão alimentar o ponto de captação tanto da Prolagos quanto da Águas de Jutunaíba. Então, nessa conversa com o pessoal da Associação Amigo Leão Dourado, que a gente tem bastante proximidade também, eles sempre falaram, né, a gente precisa fazer aquele corredor. Aquele corredor sempre foi para a gente um ponto estratégico e um sonho de ter aquilo ali acontecendo. Por outro lado, eu encontrei a Autopista Fluminense com uma imposição judicial de fazer uma recomposição florestal no leito do Rio Bagaxá. Exatamente ali na faixa próxima àquela ponte na Reta do Garantia. Eles devem ter alguma compensação a oferecer, Murilo? Eles precisam. Você sabe falar sobre isso, porque quando eles fizeram aquela cagada ali na Praça de Pedágio, né? E não precisa a gente... você que é de Rio... lembra aquele negócio que o pessoal botava no Facebook? Diz que é cria, né? Quem é cria de Rio Bonito, quem estava aqui há 10, 11 anos atrás, 2009, 2008, vai lembrar que nós tínhamos ali alguns cursos de água, onde é a Praça do Pedágio, hoje ali no Sambê, e quando eles fizeram a Praça do Pedágio, mexeram naquela desgraça toda ali, etc. Então, impactaram de maneira importante a questão ambiental ali. A pura né? e simples ação de duplicar a rodovia. Exatamente, né? E essa ação, isso é ação em curso. Eles devem ter que responder alguma coisa. Eles precisam recompor aquilo responder que eu digo não é questão de multa, não é isso não. É devolver, compensar aquilo que foi feito. Compensação ambiental pelo passivo que eles criaram na instalação.
Então eles tinham já há algum tempo o projeto pronto, a imposição do Ministério Público por fazer, mas sempre encontraram resistência, né? Eles têm 4 pontos a reflorestar. O ponto é um trecho do Rio Bacaxá, ali nessa área da Rede do Garantia, um trecho no Rio São João, em Silva Jardim, um trecho no Rio Aldeia e no Rio Maratuã, todos em Silva Jardim, sempre próximos à rodovia. E recebi o engenheiro florestal da autopista Fluminense com a seguinte situação: Murilo, eu preciso fazer, só que eu não consigo entrar nas propriedades, né? Não consigo me aproximar. Eu falei, vão ali comigo. Fiz 2 ligações, uma para o proprietário de um lado da rodovia, outra do outro. Vocês estão aonde? Estão na propriedade? Encontra aí na beira da pista. Levei ele lá. Falei, Marcelo, esses aqui são os proprietários. Pessoal, ele tem o seguinte, ele tem uma obrigação de fazer, que é plantar, refazer a faixa de proteção do rio, né, na sua propriedade e na dele. O detalhe é o seguinte, ele precisa fazer, vocês também. Até porque, na condição de secretário de Meio Ambiente, daqui a pouco eu vou ter que vir aqui mandar vocês fazerem. Exatamente. Né? Seja então, eu, seja o CMB, alguém vai você. cobrar essa conta. Então, eu estou com ele aqui disposto a fazer por vocês. O que vocês acham? Ué, toma aqui a chave, vai lá, quer começar agora? Né? Então, quando você mostra a real vantagem da coisa... Ou seja, o secretário de Meio Ambiente também tem que fazer esse papel de mediador. Mediador dessas questões, com toda certeza. A gente tem feito essa mediação. Na segunda-feira... Não é só tiro, porrada e bomba e pé na porta. Não. Tem Na também segunda-feira, na última segunda-feira, estávamos nós lá em Lavras, né, uma reunião com aproximadamente 100 a 150 moradores, para falar sobre questões dele com a Água do Rio. Né? A Água do Rio procurou a Associação de Moradores e a primeira coisa que a Associação de Moradores fez foi: secretário, você pode vir aqui bater esse papo com a gente? Né? E hoje a gente entra nessas discussões com uma ótica de munícipe. Né? Eu vou para essas discussões como agente público, mas com a ótica de munícipe. Né? Por vezes, a medida ela é colocada na forma como a empresa ou um lado precisa fazer acontecer, mas a gente tem que olhar com a condição do que pode acontecer e o que deve acontecer e no que seja melhor para as 2 partes, ou melhor para as 3 partes, né? Para aquela parte envolvida em executar, com a parte que vai sofrer a consequência dessas ações, seja ela o benefício ou os malefícios, os ônus dessa situação, que é a população, e a gestão pública. Né? Então a gente olha para essa questão com um olhar múltiplo, né? E fazer a coisa para o bem público. Não é o que é mais interessante para mim, no meu olhar, ou para a prefeitura, mas sim o que é mais interessante para o município, que vai trazer o melhor benefício para a população. Então esse é o olhar. Então a gente vai para lá, vai estar junto, se coloca na mesa para poder intermediar de uma forma positiva. Né? E aí está fazendo lá o reflorestamento nessas áreas lá? Depois desse entendimento aí que você... Já estão em curso. Né? E aí o próprio gestor da Artérias, da Autopista Fluminense, ele olhou minha cara no final e falou: eu nunca pensei que fosse tão fácil assim. Né? Na verdade, em Silva Jardim eu estou enfrentando um problema para encontrar, até agora eu não consegui ninguém. Né? Então, se tivermos pessoal de Silva Jardim aí na área, né, comprem o barulho, porque a questão é favorável. Né? Você está fazendo algo que para eles é obrigação, mas para nós é benefício. Então... E lá em cima, voltando à questão lá da cabeça da vaca, lá em cima, lá no sertão de Braçanã, Águas do Rio pode entrar nesse pode, claro. Nesse esquema também? Claro que pode. De reflorestar aquilo lá, de ajudar nesse nessa passagem de bastão da SEDAI para Águas do Rio, nós recebemos aqui por algumas vezes o superintendente da Águas do Rio. Sim. Né? O Pedro, ele eu digo que é um parceiro nessas situações. O Pedro, na minha primeira conversa, eu caí de paraquedas, né? Ele tinha uma reunião com o prefeito, eu passei na porta, o prefeito olhou minha cara: vem cá, senta aqui. Né? E começamos a conversar, e uma das coisas que eu coloquei na mesa: bom, já que eu estou aqui para falar, vamos falar naquilo que tem interferência com a nossa parte. Então, Pedro, que dia que nós vamos começar a plantar água? Ele olhou para minha cara: plantar água, Murilo? Que história é essa? Eu falei: sim, plantar água. Né? A gente precisa recompor o manancial para poder fazer ele ganhar força, proteger aquilo que é para vocês o insumo, para a gente é o nosso meio ambiente. Ele: rapaz, nunca tinha ouvido essa expressão. Eu falei: posso usar?
Falei, cara, não é minha não, mas pode. Né? Pode usar. Já é de domínio público. Pode usar e de preferência aqui. Né? Vamos fazer para acontecer aqui essa questão de plantar água. Vamos fazer sim. Né? A gente tem vocês como parceiro. Falei com ele anteontem, inclusive, convidando ele para o treinão. Falei, ó, vem com a gente. Ele, pô, bacana. Falei, ó, isso aqui já vai se transformar num parque. Esse é só um aperitivo, né? Mas quando chegar ao momento de transformar em parque, pode ter certeza que eu vou buscar Águas do Rio. Você é parceiro nosso, vamos ver se a gente faz uma PPP aí para poder fazer essa coisa acontecer. Então, tem esse olhar, Águas do Rio tem essa, não pelo olhar, vamos dizer assim, da emoção de buscar a situação, mas eles também têm a responsabilidade contratual que precisam promover essa parte. Então não é só a operacional, eles também têm essa parte de responsabilidade social, de recomposição que eles precisam fazer e, obviamente, pensando de forma capitalista, eles precisam proteger para ter o insumo. Lógico, claro, perfeitamente. Murilo, falando, você trouxe um assunto interessante. Não esqueci do olho no verde, hein? Não, segura ainda aí. Vamos falar. Segura aí. Você demora a vir aqui, entendeu? Isso Quando significa que você vai ter que voltar aqui outras vezes para esgotarmos os assuntos. Eu quero aproveitar, né? Vamos falar do olho no verde, mas eu quero aproveitar que você falou daquela questão do proprietário rural se interessa muito quando a conversa fala com o bolso dele, né? E semana passada nós participamos de uma reunião muito proveitosa, muito interessante, estava lá fotografando, lá fazendo a cobertura, sobre a RPPN, né? As reservas do recurso natural particular, né? E nós temos algumas propriedades interessantes. Eu gostei porque eu vi alguns proprietários de grandes áreas que a gente conhece, né? Seu Elcio lá de Lavras, nós tínhamos ali seu Toninho lá de Tomascar, entre outros proprietários assim, que a gente sabe que tem áreas de grande potencial. E áreas extensas, né? Sim, áreas sim. extensas também, né? São muitos hectares e por vezes fica pesado para o próprio proprietário fazer esse reflorestamento, manter o olhar para isso, de vez em quando pega fogo lá, etc. e tal. Ele acaba sendo responsabilizado. E eu queria que você aproveitasse a oportunidade para você fazer um balanço dessa reunião que nós tivemos por lá, né? E deixa eu só mandar um abraço aqui para minha amiga Zenilda Rodrigues, o meu amigo Miranda Zeredo, hoje bem acompanhado do secretário Murilo, gente boa, diz aqui o Miranda. Ney José, boa tarde para você, meu irmão. Edgar Egger, meu amigo de trilhas, abraço para você também. E Tia Darcy, lá na Serra do Sambê, nos acompanhando, e minha queridíssima amiga Alessandra Miranda, beijo para você, Alessandra. Eu, como bióloga, fico muito feliz em estar acompanhando todo o empenho do secretário de Meio Ambiente, Murilo Balbino. Pelo CODEMA, temos acesso a todos os projetos, documentos e questões voltadas para o meio ambiente, né? Então vamos falar, queria que você fizesse um balanço falasse um pouquinho do que é a RPPN e fizesse um balanço daquele encontro ali, que frutos nós podemos, em questões ambientais e de equilíbrio e de reflorestamento, nós podemos encontrar a partir daquela conversa, daquele encontro ali, que foi capitaneado pelo INEA, com parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, né? E acho que a Secretaria de Meio Ambiente acabou meio que fazendo exatamente esse papel de mediação aí que você contou agora há pouco, né? Aproximar do INEA, esses proprietários. Vi algumas reclamações de proprietários menores, né? Poxa, eu não fiquei sabendo, queria participar, etc. e tal. Mas assim, gente, com todo respeito, eu acho que estavam ali os principais. Os cabeças de chave. A moçada que tem áreas assim muito grandes, né? E que eu acho que a proposta e tudo que foi apresentado ali fala diretamente com aquele pessoal que estava ali. Sem dúvida alguma. Isso não exclui, né, as propriedades de menor dimensão, mas é crucial, né, é estratégico. Então, é a minha formação. Né, essa questão da gestão, tem esse olhar estratégico, a gente está inserindo esse olhar estratégico para a gestão pública, não tenho dúvida disso, de que isso vem sendo feito com toda a equipe. Então, o que acontece? Né? De novo, voltamos para a história da base. Né? Começamos a gestão ano passado e vimos que tínhamos algumas oportunidades. Oportunidades essas que dependiam de construção de caminhos.
né? A RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, ela é uma modalidade de unidade de conservação na qual o proprietário rural coloca à disposição a área dele para proteção, né? É ele quem define: eu não quero desmatar, eu não quero explorar a vegetação, eu quero preservar. E essa decisão dele de preservar cria essa unidade, esse modelo de unidade de conservação. O município de Rio Bonito não tem nenhuma RPPN ainda, né? E existem algumas unidades de conservação do município, é até bom a gente falar sobre elas, né? A gente tem a APA Serra do Sambê, né? A Área de Proteção Ambiental Serra do Sambê, que pega boa parte da extensão dela, basicamente da cota 100, daquela linha da cota 100, que é aquela lei municipal de preservação e não construção dessa área, né? Acima dos 100 metros de altitude, ela deve ser preservada. Então, a APA Serra do Sambê está dentro dessa estrutura, salvo a parte que pertence à APA do Mico-Leão, né, que compõe essa esfera do CMBio, que é uma outra unidade de conservação, essa federal. E temos algumas outras unidades de conservação que são chamadas PNM, que são os Parques Naturais Municipais. Esses são a Morada do Correia, aquele Bosque do Green Valley, o Parque da Caixa d'Água, Jacuba, Olívio Osório, que é aquele trechinho que a gente conhecia como Morro da Rádio, ali na 7 de Maio, o Três Coqueiros, o Rio dos Índios de Dentro, aliás, o Rio dos Índios, né, o fundo ali do loteamento do Rio dos Índios, todos têm uma unidade de conservação pequena, um fragmento de mata preservada. Todas as unidades de conservação municipal, e a RPPN é essa unidade particular, né, essa modalidade de unidade de conservação particular, onde o proprietário rural diz: eu quero preservar. Só que o eu quero preservar, ele coloca uma oportunidade ao município. Existe uma ferramenta chamada ICMS Ecológico, né, que é um programa do governo do estado, que já acontece há alguns anos, que fomenta a participação dos municípios nessa busca por ações de mitigação de passivos ambientais. Então, uma série de critérios que precisam ser apontados e pontuados ao longo do ano, para que, quando chegar o ciclo do ICMS ecológico, você vai lá e vê se você preenche uns atributos, né? Vocês têm manancial de abastecimento? Tem. Esse manancial, qual é o nível de qualidade desse manancial, né? Qual é o nível de qualidade das áreas preservadas? Qual é a condição do resíduo sólido urbano? Para onde vai o seu lixo, né? Vocês têm lixão operando, você tem lixão para remediar, vocês estão mandando o lixo para o aterro sanitário. Então, todas as ações que visam a proteção do meio ambiente, a coleta de óleo vegetal, que é uma coisa que também a gente está prestes a promover no município, né? Estamos aí estudando uma proposta que a gente recebeu para um convênio para coleta de óleo vegetal, também é outra situação que está prestes a acontecer. Tudo isso vai pontuando para o município para fazer essa distribuição de recursos que todo ano é colocado, e nessa a RPPN pontua, né? E o pontuar quer dizer recurso, né? Tudo que pontua, você no final tem uma conta realizada lá, e tudo aquilo que os municípios entregam, depois pega aquele bolo de resultado financeiro, que é equivalente a 2,5% de todo o ICMS recolhido no estado, e ele é distribuído de forma ambiental. Então, os 97,5% do ICMS é distribuído aos municípios de uma forma meio que equalitária pelo governo do estado, fica com a parte dele e distribui aos municípios, e 2,5% dessa parcela é distribuído por critérios ambientais. Então, quando isso é feito, o município pontua. Quando cria-se uma RPPN no município, o município pontua e recebe por isso. Mas espera aí, recebe o município. E o cara que preserva? Né? Então, esse é o discurso que a gente via como uma grande dificuldade, né? A gente discutia isso no CODEMA, falava nas nossas rodas de conversa: eu vou chegar com uma política pública de criação, incentivo à RPPN, vou chegar ao sujeito e falo: e aí, Flávio, sabe aquele sítio seu lá? Vamos transformar na RPPN? Ele vai olhar para sua cara e vai pura e simplesmente perguntar o quê? O que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Essa é a grande pergunta, né? O que eu ganho com isso? Então, pensando nisso, nós fomos atrás de modelos de sucesso. Encontramos 2 cidades no estado do Rio que tinham uma lei de incentivo à criação de RPPN
e uma outra lei que permitia que o município compartilhasse esses recursos do ICMS ecológico com as RPPNs. Então nada mais justo que você gera o recurso, você ser recompensado por isso. Aí vem, obviamente, aquela questão, né? Como é que você vai fazer o gestor público embarcar nessa? Né? E aí, de novo, vem a estratégia. Né? Então a estratégia ela funciona para os dois lados, tanto para o produtor rural quanto para o gestor público. Né? Porque do outro lado você tem o gestor público, peraí, você vai criar uma lei para distribuir o recurso que vinha para o município. Né? Só que aí vem a matemática básica. Né? 100% de nada é nada. É nada. Então você tem hoje 100% dos recursos do ICMS ecológico para a RPPN não precisa ser do município. Não precisa ser administrador. Não precisa. Então hoje você tinha 100% dos recursos das RPPN do município para o município. Quantas RPPN tínhamos? Zero. Nenhuma. A partir do momento que você oferece uma parcela daquele recurso para o produtor, você fomenta com que ele possa fazer a RPPN, receber por isso e o município ficar com a maior parte ainda. Né? A gente não está dando o recurso inteiro para o RPPNista, mas distribuindo esse recurso entre o município e aquele que faz a proteção. Sendo justo. O município que tem essa legislação é qual? Varriçai e Rio Claro. São dois municípios. Varriçai e Rio Claro. E aí eu quero contar aqui uma história para vocês de Cocheira, que só jornalista antigo conhece, né? E aí vale lembrar ainda para você que a seleção brasileira está jogando com Gana e vai ganhando por 3-0 na preparação para a Copa do Mundo. E é o seguinte, minha gente, quando foi aprovada essa lei lá em Rio Claro e Varriçai, chegou notícia aqui em Rio Bonito, se não me engano ali, anos 90, etc e tal, por aí assim, chegou essa notícia aqui. E várias pessoas foram na Serra do Sambê, em áreas que o dono não ia fazer nada ali e tal, e as pessoas adquiriram espaços ali, compraram áreas, porque havia a possibilidade de se criar essa legislação aqui em Rio Bonito também. À época, quem estava na prefeitura prometeu para a galera, compra aí que eu vou colocar, hein? Isso foi lá nos anos 90. Nós já estamos em 2022 e até agora nada. Calma. E aí, nada. Somente agora... Até 2020 nada. Agora se tornou realidade em isso. Em 2021, a base do nosso projeto de fomento foi justamente isso. No ano passado, elaboramos as leis, as vistas desses modelos de sucesso, enviamos à Câmara e conseguimos a aprovação. Né? Todos aceitaram essa proposta, foi uma matéria votada por unanimidade, aceita por todos os vereadores, e já está vigente, já temos a lei vigente que permite ao município compartilhar com as RPPNs o recurso. A partir da lei aprovada, vamos a campo para começar as nossas conversas, essas visitas. Vender o negócio. Exatamente, essas visitas aos proprietários rurais têm essa preocupação, esse objetivo. Então a gente vai aos proprietários para mostrar para eles as possibilidades, e aí a gente constrói um laço com esses proprietários para fazer com que eles entendam a importância e entendam a oportunidade dentro desse programa. E esse proprietário, além de aceitar, que tipo até porque, Murilo, tem muita gente no interiorzão aí que ouve o programa Flávio Azevedo pelo radinho, né? Claro. A gente fala aqui com o Facebook, mas tem uma galera ligada no radinho no interiorzão. O que o sujeito precisa fazer nesse caso, Murilo? Interessados que estão ouvindo ou que ouvirão o programa, porque daqui a pouco... se perpetua na rede? Fica na rede aí. O que os interessados em... E eu fico lembrando muito da Fazenda Taquaral. A Fazenda Taquaral, que é aqui em Braçanã, e que faz limite ali também com Cachoeiro de Macacu, acho que faz limite também com um pedaço de Itaboraí, se não me engano. Acho que sim. E com Rio Bonito. Eu tive até segunda-feira eu estive lá na Fazenda Taquaral. E a última conversa que eu tive ali com a pessoa que gerencia, que toma conta ali da fazenda, ele falou, olha, o proprietário tem vontade de vender, mas são X alqueires, né? Mais da sua metade é com floresta, e aí quem tem grana e mexe com a questão da pecuária não tem interesse em comprar, porque ele sabe que não vai conseguir derrubar essa área aqui, porque
existe uma proteção da questão ambiental, existe a preocupação com a questão ambiental. E o proprietário não tem interesse mais em mexer aqui, etc. e tal, já é uma pessoa que está com idade, mas ele não consegue vender, porque quando os interessados chegam aqui e vê que em 100% da fazenda, 60% dela hoje já é de área com floresta, uma área com vegetação, o interessado ele vai embora, porque se fosse para comprar os X alqueires, ele até queria, mas para comprar X alqueires, mas sabendo que não vai poder mexer em 60% da área adquirida, ninguém tem esse interesse. E aí, todas as vezes que eu ouço essa história, já conversei algumas vezes lá com o rapaz sobre isso, eu fico lembrando da RPPN, ou seja... Ela é uma oportunidade para justamente ele não vender a propriedade, exatamente. E sim a oportunidade de ele obter recursos com a preservação. Uma propriedade que está lá, que eu acho que nem recurso nenhum dá a ele, eu acho que ele tem mais assim, tem mais despesa do que lucro, porque ele tem que pagar o caseiro, tem que pagar isso, aquilo tem que estar fazendo coisas. E fica a informação de que não é só esse recurso do ICMS ecológico que ele vai ter oportunidade com essa adesão. O recurso do ICMS ecológico, a partilha do ICMS ecológico junto ao município, ele é um dos fatores das fontes de recurso para as RPPNs. Né? Porque, por exemplo, uma propriedade como essa, que tem 60% da área vegetada, a obrigação dele no CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, é de que ele tenha 20%. Ah, mas peraí, se eu tenho 20%, eu posso desmatar os outros 40%? Não. A legislação florestal do Brasil, ela não permite o desmatamento, principalmente em se tratando de Mata Atlântica. Né? Então, o remanescente da Mata Atlântica ele não pode ser destruído. Então, já tem as duas situações. Então, eu não posso remover aquela situação, né? Não posso abrir mais áreas de pasto e a venda pode ficar comprometida por essa situação. Mas ele pode, por exemplo, negociar essa área com as propriedades que não têm a sua área verde dos 20%. Né? A gente conhece algumas propriedades que têm, vamos ao ponto crítico, 100% da área de pasto. Sim. Ele é obrigado a ter os 20% de reserva legal. Ele pode adquirir esse direito de reserva legal do proprietário que tem algo a mais. Parecido com aquela lógica da energia solar, né? Sim, sim. Que o cara tem, produz lá e entrega na outra para fazer a redução, com toda certeza. Então, é uma oportunidade, como diversas outras. E ali, no caso, Murilo, essa legislação que você trabalhou para que fosse aprovada, ela é municipal. Sim. Ali é uma propriedade que eu acho que ela já entra em outro município, né? Sim. Vira ali para Itaboraí, se não me engano. Ou Cachoeiro de Macacu ou Itaboraí, mas acho que Itaboraí. E aí como é que faz em propriedades assim, que ela tem um pedaço dentro de um outro município? Intermunicipal. Como é que isso é visto pela RPPN? Por esse processo aí? A RPPN ela pode ser feita em parte, né? Ela não precisa ser uma única unidade. Então você pode ter parcelas da propriedade com essa demarcação, porém, obviamente, o recurso, essa partilha de recurso, só vai acontecer para a área que estiver dentro do município de Rio Bonito. Os outros municípios ainda não têm legislação equivalente, então, infelizmente, a parte que estiver em outro município não vai ser contemplado com essa questão da partilha do ICMS ecológico. Mas as outras oportunidades, sim, ele pode fazer uso desses outros mecanismos. Ele pode promover o turismo na sua propriedade, ele pode promover a educação ambiental, pode promover atividade de pesquisa. Então, uma série de proprietário, pensando nessa questão que você falou da pessoa que tem 100% da sua área degradada e ele pode adquirir de um outro. Vamos dizer que nós estamos falando de alguém aqui de Rio Bonito, Flávio tem 100% da sua área em pasto. E aí eu encontrei esse fulano que tem ali uma propriedade e parte do rumo dele está em outro município. Eu posso fazer essa compensação nessa parte que está dentro de outro município? Aí seria preciso a gente checar essa legislação, mas eu acredito que sim. Tá na região. Porque digamos que 20% dele já está aqui no nosso território, né? E aí ele tem aquele outro pedaço que está lá no outro. Isso a gente precisaria checar, não tenho a exata e aí noção da... apresentaria essa área verde que não está no nosso território aqui, está no de lá. Aí
pela proximidade, aí é só entender a questão se a legislação permite isso Você com conhece outro lá? município. Propriedade lá? Conheço um pouco Ali dela. na frente da igrejinha ali, aquela igrejinha abandonada do Alto Morro, que aquela montanha da frente ali com tudo aquele... Toda a extensão. Que se estende quase até o pé da Serra do Suarinho ali. Né? Isso. A propriedade é bem grande. É. Né? Isso mesmo. Então, tem essa oportunidade também, esse recurso e diversos outros, né? Outras atividades que você pode fazer, como observação de pássaros. Né? A gente tem a cobrança, o ingresso à propriedade para fazer observação de pássaros. Então, as pessoas vêm e fazem isso. O turismo de aventura, né? O turismo ecológico, que por vezes a gente não percebe essa oportunidade e às vezes outras pessoas levam os louros dessa atividade e a gente vê a oportunidade passar e não aproveita. Já aproveitando que falamos aqui do Jogo do Brasil, ganhando de 3-0 de Gana, né? Quero lembrar aqui uma frase do saudoso Mário Viana que dizia: o relógio marca, né? E ali está dizendo que está quase na hora da gente ir embora, mas você não pode ir embora sem falar do Olho no Verde. Temos que falar do Olho no Verde. O Olho no Verde é um programa do INEA que faz um monitoramento do manancial, não, desculpe, das florestas do estado. Né? Então somos 92 municípios no estado do Rio e os fragmentos florestais são monitorados via satélite. Né? Então, monitorado diretamente lá pelo INEA e toda devastação de trechos da área controlada emitem um alerta para o INEA que vai disparar ou não para os demais órgãos de fiscalização. Por que disparar ou não? Porque a tecnologia é tão avançada que, de repente, uma roça de mandioca, você foi lá, tinha uma área vegetada, toda com a plantação de aipim, e você chegou a hora da colheita. Então, a colheita de aipim, você vai lá e remove tudo. Então, ele vai acusar que aquele trechinho, né, vamos dizer assim, um trecho de 200 metros quadrados foi desmatado. Né? E aí, o critério utilizado vai avaliar nas imagens do satélite, que são de alta resolução, se aquilo lá corresponde à vegetação ou plantação, né? E quando isso acontece em vegetação, ele dispara, né, para os órgãos responsáveis, seja o ICMBio, seja o próprio INEA ou a Secretaria de Meio Ambiente do município e ainda a Polícia Florestal. Então, por vezes, você recebe a visita de um agente de fiscalização e pode até pensar, caramba, deve ter sido aquele meu vizinho mala que me denunciou. Né? Mas não, a tecnologia hoje permite remotamente a fiscalização acontecer sem que se precise estar aqui em campo, né? Ou depender de uma denúncia de um terceiro interessado. O denunciante é o satélite. É o satélite, o Big Brother da natureza. Então o Olho no Verde ele atua dessa forma. E esse Rio Bonito está recebendo as placas, significa que agora estamos inseridos nesse programa? Estamos inseridos no programa. Né? A gente tem o monitoramento acontecendo e temos a frequência, por exemplo, o mais frequente é o avistamento da Polícia Florestal no município. Eles têm vindo para responder a essas demandas advindas do programa Olho Verde. Então vem, faz a vistoria e toma as medidas que são necessárias. Para a gente finalizar, Murilo, nós temos nessa época de inverno, né, sobretudo, muitas das nossas montanhas, sobretudo essas daqui de Praça Cruzeiro para dentro, né, rumando para Rio Seco, eu sempre morei na Serra do Sambê e sempre nós olhávamos lá da varanda da minha casa, o papai falava: ih, rapaz, os morros estão tudo pegando fogo, né? A cultura do fogo. É a cultura do fogo, né? Infelizmente. Não foi Bolsonaro que botou o fogo, não, gente, né? O pessoal diz que é Bolsonaro que acende fogo mas aqui desde criança que sai montanha ali pega fogo, cara. E eu não lembro de ter visto Bolsonaro por aqui, não. Mas são históricas e recorrentes. Exatamente, Murilo. E o que pode ser feito no campo da conscientização e da fiscalização? E se você chega lá na propriedade do sujeito que está com aquele incêndio e tal, que medidas são tomadas? Como é que funciona isso? Aí a gente volta quase que para a primeira história que a gente começou aqui da legislação. Né? Por quê? O que acontece? Teoria e prática. Né? Na teoria, diz que é proibido. Proibido desmatar, proibido atear fogo, proibido os maus tratos aos animais. Então, há uma série de proibições elencadas no regimento em esfera federal, estadual
ou municipal. Se preza por isso, se busca por isso, se fiscaliza tudo isso, né? Mas a gente, infelizmente, também tem o custo Brasil, vamos assim colocar, para o meio ambiente, que é o quê? A questão de até quando a gente consegue ir, avançar e chegar efetivamente ao ponto final dessa punição, né? A gente falou do saltinho lá de Braçanã de Cima, né? Lá na 30 dias, a gente falou do fogo, a gente por vezes fala dos maus tratos aos animais, mas a gente também encontra a limitação no ato jurídico. Porque eu costumo dizer que a velocidade do dano é infinitamente maior do que a capacidade de punição. Exemplo, ano passado a Secretaria de Meio Ambiente recebeu a denúncia sobre o desmatamento lá em Braçanã de Cima. Transferiu essas informações para a Polícia Civil. A Polícia Civil foi até o responsável, fez a apreensão, conduziu a delegacia, tomou depoimento, fez os trâmites. Acredito eu que tenha havido, foi imputada a fiança para esse sujeito responder em liberdade. Assim foi feito, né? E o processo continua, ele vai responder em liberdade, mas quando ele vai responder? E infelizmente a gente vê o problema sendo recorrente. Na mesma região, a mesma coisa acontecendo, e por vezes o mesmo sujeito fazendo, e a gente precisa reiterar isso junto à polícia, junto à justiça, envolver o Ministério Público, fazer com que essa ação efetivamente aconteça e se chegue ao ponto final, né? Onde esse sujeito possa vir a ser realmente punido. Então, tem essa limitação. Ou ainda, em outros casos mais simples, a necessidade do flagrante, né? Por vezes a gente chega ao ponto de, queimou aqui, né? A queimada você ainda pode responsabilizar o proprietário, né? O desmatamento, dependendo da área, você tem que identificar. Tem áreas que não são de posse registrada, né? Não é uma propriedade, não tem uma escritura. Às vezes são áreas de posse, áreas de invasão. Então, você recebeu uma denúncia. Vamos lá verificar. Chegamos lá para verificar. Realmente, foi desmatado. Quem foi? Se você não tem um flagrante, infelizmente, você não tem como dar seguimento, né? O meu vizinho maltrata o animal. Por vezes eu fui à delegacia fazer o registro da ocorrência e não consegui chegar à forma efetiva do cumprimento da questão. Por quê? Porque você precisa comprovar, né? A gente precisa, para conseguir chegar às vias de fato da justiça, a gente precisa de prova. Infelizmente no Brasil, o provar o problema é muito complexo. E às vezes até quando você tem, né? A gente tem aí, se a gente for parar para olhar o cenário político, né? O nosso passado recente político, a gente vê que mesmo com todos os indícios de problemas, no final da história, a pessoa sai livre ainda. E por vezes até quem acusa é que recebe o crivo do mal, o homem mau, né? Às vezes o cara da Secretaria de Meio Ambiente foi lá fiscalizar, me safei. Mas olhou para sua cara e fala, você veio me punir, né? Então você sai como o mal da história, na busca de fazer cumprir aquilo que manda a lei. Então é ainda um custo alto que o Brasil paga, de fazer acontecer a forma como ela deveria. Então as tentativas de fazer, a gente não se furta disso, a gente não deixa de agir, não deixa de fiscalizar, não deixa de buscar por isso, mas chegar à conclusão dessas questões ainda são complexas no nosso cenário jurídico. Perfeito. Bom, estamos recebendo aqui hoje no nosso programa Murilo Balbino, secretário de Meio Ambiente de Rio Bonito. É isso, gente. Na verdade, todas as vezes que falamos em conversar sobre meio ambiente, né, nós sempre idealizamos aquela conversa, olha, está queimando ali, tem desmatamento aqui, acolá, etc e tal, e a minha proposta, eu como conheço um pouquinho da pegada, né, a minha proposta é exatamente trazer para você que nos ouve a complexidade que é trabalhar nesse segmento, né, por questões jurídicas, por questões de aparelhamento, de instrumentalidade para que você consiga exercer essa fiscalização. Então, um dos principais propósitos de vir conversar, de trazer o Murilo aqui para bater um papo com a gente, é entendermos a complexidade do que é estar à frente de uma Secretaria de Meio Ambiente, né,
para fiscalizar tudo isso que acontece, né? E para que você entenda que não é só chegar ali, prender um cara e levar, você tem todo um arcabouço de questões jurídicas, de comprovação, de prova, tem que ser assim, tem que ser assado, etc. e tal. E às vezes você sabe que não é para fazer, mas não existe uma legislação local, que é o que ele está dizendo aqui, né? Que regulamente determinada ação que você precisa fazer. Você tem uma lei-mãe, que é a lei federal, mas é preciso ter regulamentos locais para que efetivamente a fiscalização aconteça, né? E vai um pouquinho mais, né? A gente precisa investir nessa questão da educação ambiental, investir nas práticas e em diversas outras ações que vêm acontecendo, e aí a gente pode dizer que a gente tem um grande benefício, a gente pode dizer que a gestão ambiental do município andou muito bem, né? A gente conseguiu implementar diversas ações que realmente eram necessárias e temos feito bastante coisa pelo meio ambiente. E essa questão estrutural, ela acaba não sendo percebida pelo cidadão, Murilo. Aí parece que o cara está lá, mas não está fazendo nada, né? Né? Porque se você está com um monte de carro na rua rodando aí para lá e para cá, né? Fiscaliza aqui, não, está trabalhando pra caramba. É um trabalho de bastidor. Muitas das vezes é um trabalho de bastidor. Porque a parte burocrática de gabinete precisa acontecer, a parte prática para acontecer depende de uma série de situações que são construídas ao longo do tempo, estão sendo construídas, e a gente tem chegado a objetivos grandes, a gente tem recebido bastante elogio nas questões ambientais, né? Tanto que você mesmo pôde comprovar. Nós fizemos uma reunião onde nós conseguimos trazer a Rio Bonito o chefe do Departamento de Criação de RPPN do Estado, o cara que é referência nisso. A gente conseguiu trazer ele para falar aos proprietários rurais. A gente conseguiu juntar grandes proprietários rurais do nosso município numa única reunião, e a gente conseguiu ainda ter o privilégio de ter na roda de conversa a gestora do ICMBio na nossa região, né? A chefe do ICMBio na região veio participar conosco, os representantes da Associação Mico-Leão Dourado, que vieram para participar e prestigiar o nosso evento. Então, isso é o reconhecimento de um trabalho sendo realizado. A gente não vai receber essas pessoas se não estivéssemos fazendo nada. Então, a gente está promovendo, né? O prefeito esteve lá presente para a gente, ele ressalta esse compromisso, né? Porque o meio ambiente tem as suas questões da qualidade de vida do município, e também tem as questões de trazer recursos para o município. Afinal de contas, é uma das poucas secretarias capazes de gerar receita ao município. A gente falava sobre isso no CODEMA, né? A Secretaria de Fazenda, com toda a sua manutenção do funcionamento da prefeitura, com as receitas de IPTU, de ISS, toda a questão que já envolve a geração de receitas do município. As demais são secretarias de aplicação. A Secretaria de Meio Ambiente figura como uma que traz recursos, sejam pelos licenciamentos que são pagos, né? Sejam por essas alternativas de trazer recursos ao município para poder abrilhantar. Falando em recursos, e aí dentro do que você está dizendo aí, semanas atrás, meses atrás, vi uma foto, você, o prefeito, um cheque, o negócio do ICMS verde. Isso. Ou seja, aquele recurso que está sendo aportado no município hoje já é fruto dessas ações aí, de organização da Secretaria. E algo importante da gente olhar, né? Por exemplo, vai sair agora. Tem notícia boa também. Tem, né? Claro que tem. Apresentamos aqui várias preocupações na conversa com o Murilo, mas tem notícia boa também, de coisas que já estão acontecendo, e o município está sendo recompensado por isso pecuniariamente. E é legal de olhar, porque a gente precisa ter esse olhar estratégico. Por exemplo, o ICMS ecológico para nós é uma das nossas metas de atenção. Se a gente parar e olhar o ICMS ecológico dos últimos anos, os resultados, aí não tem jeito, a gente tem que olhar no retrovisor para projetar o futuro. A gente verifica que esse ano específico, então, na classificação dos 92 municípios, a gente baixa a colocação. A gente tem esforços apresentados, a gente aumenta os nossos níveis de pontuação. Então, a gente já fez plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O município nunca teve, foi criado no passado, entregue agora no início do ano. Infelizmente, a gente não conseguiu pontuar com ele no ciclo passado. Pontua a partir desse ano. Nunca existiu em Rio Bonito. Plano de saneamento, o município tem, né? Foi criado há 10 anos atrás,
a 5 ele precisaria ser revisado, não foi, estamos fazendo a revisão dele agora. Então o município não vinha pontuando, passamos a pontuar. Só que os outros municípios também estão correndo atrás e também estão melhorando a sua condição. Então é um trabalho que exige um esforço constante, contínuo. A gente mantém a quantidade de recursos recebidos, a gente pontua mais hoje, mas ainda está vendo que outros municípios estão se mexendo, estão fazendo ações mais dinâmicas do que nós. Então é um motivador ainda para a gente fazer mais, promover mais, né? No próximo ano certamente a gente já tem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos pontuando, a gente já deverá ter o plano de saneamento revisado, a gente já está em curso e aí a gente salta de quanto para quanto com essa. E a gente vai brincando de pular, por exemplo, brincando aí da casa de 2 para 3 milhões, né? O recurso vai vindo 3, 4 milhões. Quando vocês assumem o governo, quanto que era o repasse? Está nessa média, de uns 700, 2 milhões é a média que o município de Rio Bonito vem recebendo. Recebia ao longo dos anos. E aí a expectativa... O propósito é aumentar isso e se conseguirmos implementar as RPPNs, aí, irmão... porque Silvio Jardim, andar, Macacu, eles recebem 10, 15 milhões só. Silvio Jardim tem, se eu não me engano, tinha 17 RPPNs. Né? Cachoeira de Macacu e Silvio Jardim também se beneficiam muito dos recursos hídricos. Né? O fato de Cachoeira de Macacu produzir água que alimenta o sistema imunológico laranjal, São Gonçalo, Niterói, e Silvio Jardim ser, como Rio Bonito, o potencializador das águas para a região dos lagos. A gente pontua por isso. Então, hoje, grande parte dos nossos recursos no ICMS ecológico vem do manancial. Talvez 50% deles é do manancial, aquilo que a gente produz de água para entregar para os municípios vizinhos. Mas essas outras políticas que a gente vem fazendo vai gabaritando o município a receber mais recursos. Perfeito. Né? E aí, por exemplo, fazendo dessas RPPNs que a gente levou para dentro da nossa roda de conversas, se a gente efetiva ela, muito que provavelmente a gente pelo menos dobra ou triplica os recursos que a gente recebe de ICMS ecológico. E isso aí a principal vantagem disso é a instrumentalização que a gente está falando para fiscalização, para acesso, para chegar nos lugares, né, Murilo? Tudo isso favorece. Só para colocar em números... Entra dinheiro para você comprar um carro melhor, para você... 40% dos recursos distribuídos no ICMS ecológico, de todos os critérios, 40% são unidades de conservação. Então a massa está na unidade de conservação. A gente já tem, e aí a gente tem outra oportunidade. O município tem diversas áreas verdes que todo loteamento, ao ser criado, ele reserva uma parte que precisa ser verde. Essas partes a gente também está fazendo um inventário, e em alguns momentos a gente vai poder inserir essas nas unidades de conservação existentes, formando um mosaico verde no município, ampliando a pontuação das unidades locais, mais recursos. E aí vale lembrar que isso acaba lá na frente sendo também um gerador de emprego, que você vai precisar de guarda-parque, vai precisar, né, de uma série de profissionais que trabalham. Com né? certeza. Aí... Como a formação dos guias de condutores de... Que o pessoal daquele dia ele falou lá, né, do INEA, ele falou sobre isso. Eles podem formar, e esses condutores que foram formados no município, que já estão atuando, são oportunidades. Perfeito. Né? Murilo, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua visita aqui, que seja a primeira de muitas conversas. Ainda ficaram faltando alguns assuntos para tratarmos. E voltando a falar do nosso tema principal aqui, que foi a abertura do programa, o Eco Treinão domingo, começando aonde, largando aonde, encerra, se despedindo dos nossos ouvintes e falando do horário, como é que é isso, como é que vai ser a pegada, falando da programação mais uma vez. Muito bem. Bom, agradecer a você, Flávio, pelo convite. Né, e de poder cumprir o convite, né, porque sempre foi essa rotina maluca nossa, na correria, e a gente nunca conseguiu organizar para efetivamente fazer acontecer. Estamos aqui então hoje cumprindo esse compromisso de vir até aqui bater um papo, né, agradecer a todo mundo que nos assiste, que nos ouve, e convidar todos para no domingo, às 8 da manhã, lá na Secretaria de Meio Ambiente, no espaço que foi a Pestalozzi, e atrás do posto Nadiza, para reunir o pessoal, para fazer uma caminhada. A gente tem uma caminhada... A concentração vai ser na Secretaria de Meio Ambiente. Na própria Secretaria de Meio Ambiente. A gente faz a reunião ali, parte para a caminhada, uma caminhada tranquila, para a família. Né? A gente vai
Um percurso aí o quê? 4 quilômetros, mais ou menos? Numa média de 4 Por quilômetros, aí, né? de subidas leves, um percurso tranquilo, ameno. Alguma recomendação de levar uma garrafinha d'água? Garrafa de água é sempre recomendação pra gente que faz trilha e caminhada. Roupa leve, galera. Roupa né? leve, água na mão. E Leva disposição uma para barrinha de caminhar. cereal, leva lá uma paçoquinha. Sempre interessante. A gente vai fazer essa caminhada e a caminhada culmina com essa ação de plantio. E conhecimento, né? O mais importante é fazer a entrega para a população de um instrumento que está para nascer. Né? Um projeto que a gente tem, o prefeito ele colocou como uma das prioridades para a gente criar esse mecanismo que é para servir à população. Então, nada mais justo de fazer com que a população já venha interagir conosco e já começar a curtir esse espaço. Curtir esse espaço para caminhadas, corridas e no futuro próximo para um pedal. Então a gente vai ter isso tudo acontecendo, vamos transformar essa área numa área de manejo florestal, vamos trabalhar com isso aí para fazer educação ambiental, levar como levamos essa semana os pacientes da residência terapêutica, os alunos da rede municipal e, por que não, da rede particular e estadual, para ter esse contato, transformar aquilo numa área de lazer, então a população poder realmente usufruir desse espaço e estar em contato com a natureza. Esperamos a todos nesse domingo, então, às 8 da manhã, para fazer essa atividade. Beleza. Minha amiga Zenilda. Zenilda dizendo que pedal é comigo mesmo. Zenilda é tudo, é com ela. É pedal, é caminhada. Gente, agradecer você que esteve nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Um bom fim de semana a todos. Obrigado, Murilo. Um abraço aí para a rapaziada da Secretaria de Meio Ambiente. Volte sempre, né? Que precisar trazer esses informes para nós, né? E você que puder estar no próximo domingo participando deste evento, tenha certeza que vai estar contribuindo para as questões ambientais que envolvem aí, não só Rio Bonito, viu, minha gente, mas a nossa região como um todo, né? Previsão de tempo fresco, ameno. Segundo o clima-tempo, amanhã tem sol, mas domingo vai estar nubladinho, né? Então fiquem tranquilos que não vai ter sol quente no lombo, não, né? Acho que vai estar tranquilo para participar. E é isso. Abraço grande a você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho, que o Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um dos amigos que estão nos acompanhando. Meu amigo Cadinho, Lúcio Ricardo Marcelino, mandou uma mensagem aqui pra gente. Obrigado, Cadinho, pela sua audiência sempre e aos demais amigos sempre nos acompanhando. Beijo para você, Alessandra, valeu, obrigado a todos aí pela companhia. E a gente vai encerrando aqui o nosso programa Flávio Azevedo dessa sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Valeu, gente. Abraço grande. Até lá. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.